Manhã ainda. Nessa manhã de 21 de agosto de 2020. Eu sou Romulo Maia, diretamente de Berna. Piero Lerner, boa tarde já, afinal agora é 1h13 em Brasília. Você que conversa com a gente aí espremido na sua hora de almoço. Boa tarde aí, Romulo. Pessoal, tá me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo. Tá com eco, mas é do ambiente. Mas fala aí, pode falar isso. Nada que Não, impeça a compreensão. não tem jeito, esse é o único lugar que dava para ficar hoje. Semana passada foi lá fora, mas agora está chovendo, não tem como ir para lá. E um frio desgraçado aqui também. Continua aquela reforma pela qual você está pagando. Não, ela já está terminando aqui, está tudo vazio aqui, né? E hoje foi uma outra loucura, porque assim, 4 pias de casa resolveram vazar ao mesmo tempo. Então, isso, cara. Assim, dessas coisas meio inexplicáveis, né? Isso é trabalho, é trabalho. Tem que tomar um banho. Ah, é sexta-feira, ó, tô de branco, toma aí um banho de sal grosso e tal. Olha o católico brasileiro recomendando banho de sal grosso, usando branco na sexta-feira. Isso é Brasil, vai lá, Piero. Agora, essa história toda da menina, que é uma barbaridade completa, evidentemente, mas esse é o aspecto principal que eu acho que tem que ser falado, como é que essa Sarah Winter faz isso. E a proposta que teve, se não me engano, dela pagar uma multa de 1.300.000. Mas veja bem, uma multa para ela, caçar ela no YouTube, é pouco, não é não? Então, eu acho o seguinte, né? Tem isso, porque ela é uma pessoa, a gente pode falar o que quiser, mas era evidente que ela ia se enfiar nessa pauta. Claro. Toda vez que acontecer uma coisa assim, ela vai fazer um negócio para gerar um clickbait aí, entendeu? Uma polêmica, um negócio, e mobiliza mesmo. Assim, isso é um radar que eles vão fazer em cima dessas coisas e vão medindo a assinatura de todo mundo, né? Ô Piero, a Sarah Winter ela é um operativo das operações psicológicas. A gente tem que lembrar daquele advogado militante de direitos humanos que comentava na CNN Brasil, falando sobre a prisão dela lá com base na Lei de Segurança Nacional e tal. Mas eu nunca vi esse tipo de prisão aí da Polícia Federal, que o pessoal deixa ela fazer live, não sei o que tal. Aí relatou, ele falou, na minha experiência de 20, 30 anos é assim e tal, não sei o que. Não acontece isso, aí tá muito esquisito. Botou isso. Aí, né, a sujeita surgiu lá no Fêmen, né, era extrema esquerda, anárquica, anarcopunk, não sei o que tal. Aí agora é fundamentalista e tal, aí tem essa possibilidade de ter insider information, lançar essas coisas, tá em prisão domiciliar, ela é uma agente da guerra híbrida, Piero Lerner. Mas é completamente, e ainda digo mais, tem uma figura para classificá-la que é agente cabeça de ponte. Mandam ela para dentro da linha inimiga, entendeu? Para servir de coisa explosiva mesmo. E quando ela quando ela faz enfim, esses bombardeios semióticos aí, eles simplesmente conseguem mapear e testar a reação de todo mundo. Forçam posições, causam intrigas internas. E assim foi, né? Passou a semana em torno desse negócio, né? Imagina, que coisa absolutamente mais eficaz, né, em termos dessa estratégia, né? Porque assim, e outra, né? Joga isso nas costas dela, livra o Bolsonaro também de falar uma coisa. Agora que ele é Bolsonaro paz e amor, né? Recolheram ele parou de falar, né? De propósito, aí todo mundo começa a enlouquecer. Você percebeu isso também? Dizendo que o cara já está reeleito, né? Como se a primeira pesquisa que retrata com mais ou menos alguma fidelidade o que foi o voto na eleição, as pessoas já entraram em modo de desespero absoluto, né? Como se ele já tivesse reeleito, como se a coisa fosse absolutamente assim. Eu leio, Piero Lerner, tem um artigo magistral seu que foi publicado por insistência minha. Eu falei, esse texto seu tá bom demais, não vai ficar em conversa privada não, tem que publicar isso aí. Tá lá no duploexpresso.com, falando como os generais operam a popularidade, ora impopularidade do Bolsonaro. Me parece que o objetivo principal dessa pesquisa foi plantar no imaginário coletivo e nas negociações de bastidores, que há pouco relatava o Gabriel Cassiano, a ideia de que o Bolsonaro é um grande cabo eleitoral, né? O eleitor Bolsonaro. Então, para dizer que ele está popular, para aumentar o cacife dos generais na articulação das candidaturas municipais, Piero Lerner.
Ah, faz muito sentido isso, né? Na verdade, operando em continuidade do que aconteceu na última eleição, né? Sim. E todo mundo se escorou nele, né? Uhum. Só que agora eles estão realmente testando, né? Para ver qual é a força dele enquanto cabo eleitoral. E no final, desculpe aí os céticos, no final a maquininha resolve se tudo der errado, como no caso do senador Roberto Requião, que era o único candidato ao Senado de Ciro Gomes e Haddad, no Paraná, não tinha outra opção, eram 2 votos, os votos em Ciro Gomes e Haddad somaram 30% no Paraná, e o Roberto Requião chega na urna com 13%. Não, meu amigo, minha amiga, não tem. Aí, para mim, eu sou muito cético com relação à maquininha, Piero Line. E detalhe, né? Você sabe que, enfim, um pedaço da minha família é de lá, do Paraná, e claro, como toda família, eu vejo que tem gente que é ali, eleitor do Partido Novo, entendeu? Mas votou no Requião. Assim, sabe, o pessoal tem uma coisa tradicional. O senador, o Piero, conversando com ele em privado sobre isso, ele fala o seguinte: não é esse negócio aí, não. Isso aí, o pessoal. O pessoal espalhou fake news na véspera, disparo de WhatsApp, dizendo que eu aumentei o pedágio, que eu batia na mulher. Então eu falei, senador Roberto Requião, tudo bem, respeito a sua opinião, mas respeite o meu direito de divergir. Por quê? O eleitor do Paraná conhece, pro bem e pro mal, odeia ou ama Roberto Requião, mas conhece há décadas. Não é a disparo em massa de WhatsApp na véspera que vai determinar o juízo do eleitor do Paraná sobre quem é Roberto Requião pro bem e pro mal. Então, não acredito, para mim foi um ajuste na maquininha. Veja a importância. Mas por que eles iam fazer isso? Requião ia ser só um entre 81 senadores. Imagina o Roberto Requião ocupando a tribuna do Senado para falar o que ele está falando no Twitter, cobrando o Lula para que pegue e divulgue os documentos do Odebrecht na Suíça, falando como senador, indo lá no porão do Senado pegar os documentos do Odebrecht. Não podia, o golpe não toleraria Roberto Requião no Senado com as prerrogativas de parlamentar, Piero Laine. Sendo que tem Haddad e Ciro, mas ele é um dos poucos votos que, apesar das pessoas verem ele ali numa posição mais próxima, talvez ele seja um dos poucos votos identificados com um centro mesmo, entendeu? Meio purificado, que estava a par da dicotomia Lula e Bolsonaro, e isso justificaria, inclusive, um aumento de voto. Uhum. A pesquisa da véspera dava que ele estava com 70%, Piero, 70%. Como várias outras pesquisas também, né? Esse engano que aconteceu, a eleição do Witzel no Rio de Janeiro também é meio bizarra, né? Acho que a do Zema também, o que aconteceu em Brasília. O 4º lugar da Dilma, né, a despeito de opiniões sobre ela, o 4º lugar, né? Também acho muito improvável, muito. Enfim, foi uma coisa para marcar, de fato, né, a posição. Mas não nos preocupemos já com isso, porque agora o Exército cuida vai verificar para a gente a programação, transferência dos dados e a totalização nos TREs e no TSE. Então, durmamos tranquilos que a maquininha agora tá lá, a garantia sou Joe do General Mourão. Controla tudo, né? E hoje mais essa, eu soube aqui, ele controla a CGU também, a Controladoria Geral da União. Ele controla quem controla. Aquela que faz os dossiês internos na administração pública para ver. Tá certo. Você viu lá, eu não sabia que era um militar, aquele sujeito lá, Wagner Rosário, eu acho que é o nome dele, mas é um militar, tá ali. Ele era já da Controladoria Militar, agora ele é da Controladoria Geral, e ele falou que não tem mais corrupção no governo Bolsonaro, porque agora eles têm... Como é que era? Mais essa. Porque eles têm um filtro preventivo. A gente sabe bem como funcionam esses filtros preventivos, né? Enfim, que bom. Pois é. Eu acho que dá para mostrar aqui a conversa privada entre a gente nessa manhã que você mandou isso. Eu não tinha acompanhado isso, Piero. Olha só, vou botar aqui na tela para ver que a gente faz, o que a gente prega. Piero Line está no Telegram, eu estou no Telegram e ambos estamos no canal do DE. Piero Line descobriu isso, então esse é o sujeito aí que está vendo na sua tela. Wagner Rosário, olha aí, alma mater dele. Amanda, blá, 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 blá. Militarzão de primeira linha. Aí bota aqui, ó. Aí o Piero Line, mais 2 pontos. E aí aspas para o sujeito. Ó. Nós estamos há 20 meses sem nenhum caso de corrupção no governo. Isso porque nós temos um filtro prévio que evita que qualquer pessoa dessas assuma um desses cargos. E hoje a gente atinge uma marca interessante, que é a não existência de corrupção no governo, a prevenção. Aí, Piero, como eu estava falando com você, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Por quê?
É isso que está acontecendo? Não é. Mas o que ele está falando nominalmente é o que deveria ser. Por quê? Porque isso é o básico quando você vai fazer uma nomeação para um cargo importante na administração pública, fazer o que ingleses chamam de vetting, que é o quê? Ir buscar. Você que está indicando, você vai levantar a ficha do sujeito para depois você indicar, aí sair na imprensa, a oposição e tal, quando você, olha aqui, é um assassino de criancinha e tal, não sei o quê. Não, você primeiro tem que olhar os podres e os méritos da pessoa e fazer a decisão política se aquela pessoa resiste ao escrutínio público, primeiro na audiência, no Senado e tal. Então, indicação para a Suprema Corte, indicação para agência, indicação para ministério e tal. E aí depois você decide se indica ou não. Aí olha que interessante para a gente ver. Gente, eu não sei o que é essa campainha, sinceramente. O pessoal fala campanha misteriosa, mas enfim. É por isso quando eu tô falando coisas que não convêm, vai ver o que é isso. Então, aí o que eu falei pra Piero lá? Eu falei, ó, o pior, Piero, é que nisso, no discurso, atenção, não na realidade que ele tenta fazer existir. No discurso ele tá certo. Sempre deveria haver esse processo de vetting antes de qualquer indicação relevante, como fazem nos Estados Unidos. Inclusive, o Gabriel Cassiano, que é fã de House of Cards, várias vezes na série é retratado esse processo de vetting. Quando o Underwood vai fazer alguma nomeação, ele investiga os podres do sujeito primeiro para decidir se vale ou não a pena a exposição. Aí quem que fazia isso do nosso lado? Que tinha esse germen de vetting? José Dirceu. Ô, Zé Dirceu, daqui a pouco eu vou falar de você, hein? Como é que é? Verba volante, scriptamanente. Enfim, daqui a pouco, quem tá no canal do Telegram já sabe o que é. Mas, enfim, o José Dirceu, que entende de poder, né, concedamos isso, sem sombra de dúvida, fazia isso. Ele levantava, ia ver na chefia da Casa Civil, o Lula falava, eu quero indicar companheiro fulano. Ele mandava lá não sei quem investigar, levantar a ficha. O José Dirceu fazia. Aí o que acontecia, Piero lá? Ele encontrava o podre da pessoa e falava, então ele falava, presidente, esse aí você não pode indicar, não. Não. O Zé Dirceu gosta de guardar dossiê, como todo mundo deve gostar. Piero, esse é o jogo, né? Estamos falando aí da dossiêcracia. Esse é o jogo, então ele gostava de guardar o dossiê. Então, se ele tinha alguém que ia entrar numa posição de poder contra quem ele podia guardar um dossiê, pelo contrário, ele ia lutar mais ainda pela indicação. Então, o Dirceu, e por isso que eu acho que passou pela mão dele lá a lista VIP da CC5. Ele, enfim, depois eu trato disso mais. Mas, enfim, ó, o Dirceu fazia isso. Por favor, Piero. Só te falar, antes da gente entrar nesse assunto aí, Dirceu e companhia, mas dá uma olhada, se der, põe na tela, no gráfico que eu te mandei, porque eu tenho uma grande amiga, que é a professora da FPR, a Cimeia Bevilacqua, uma pesquisadora incrível, de mão cheia. Ela pesquisou a Controladoria Geral da União, e há uns dias atrás, ela me mandou o gráfico que ela pegou no portal da Transparência, para você ver a quantidade de processos, inquéritos e demissões de servidores que a CGU produziu. Dá uma olhada no que acontece nesse ano. Vê os números. Pode falar. Peraí que eu estou olhando aqui porque... Você consegue Vou pegar. Eu só não posso botar a janela porque... Tem um código da sala em que nós estamos, então eu tive que baixar e vou botar aqui na sequência. Mas você vê que a minha área de trabalho é toda poluída, cheia de print. Caciques de Juros no século XXI tem overdose de print, então fica difícil. Entretanto, pronto, aqui agora. Vou botar na tela, pode falar, Piero. Vê o que aconteceu no ano de 2020, quando esse militar, acho que assumiu a CGU, a quantidade de processos que foram abertos, em relação ao gráfico histórico do que acontecia, de servidores que eram processados e inquéritos instaurados. Está vendo? Sumiu. Cai de uma média de mais ou menos 6, 7 mil. Rapaz. Aí de duas uma, Piero. De duas uma. Ou, de fato, esse militar colocado pelo general Heleno, general Mourão, na CGU, ele está certo, realmente não tem mais corrupção como por mágica, ou então eles estão adotando a história do Dirceu, aquela história assim, não, é melhor ainda, bota a pessoa e guarda o dossiê, que a pessoa está na nossa mão, Piero Laine. Pode ser, mas ou então, assim, ou eles estão deixando tudo passar justamente para o dado bater com o que eles precisam. Também. Aquela história de que a faca tem sempre mais de um gume na guerra híbrida. Tá vendo como diminuiu, não sei o quê. Sendo que é o seguinte, a maior parte dos processos, Romulo, se não me engano, você precisa verificar com ela, mas não é, esses processos da CGU são feitos em cima de funcionários concursados. Certo. Então, veja bem, não é de cargo de confiança, você está entendendo?
Então, o que acontece? De repente, sob o governo Bolsonaro, todos os concursados do Brasil resolveram ficar bonzinhos e acabou a corrupção? Não, para mostrar serviços tinha que estar dobrando, né? Quer dizer, mostrar assim, bom, a gente está pondo filtro em tudo quanto é coisa, e não é o que parece que está acontecendo ali. Tem alguma coisa eu estou pensando aqui numa expressão para popularizar, né? A gente fala de maquiagem de dados, fala, pedalada fiscal, pedalou, então, será que essa é a pedalada propineira? Então, por que botou isso, Pedro, por que botou o quadrinho com o Bolsonaro em cada repartição pública, a pessoa fala, não posso mais, meu Deus do céu, agora não posso mais roubar, estava roubando até aqui, mas agora acabou. Agora acabou a farra, né? Tá bom, então. Então é isso que a gente vive, entendeu? Manipulação dos dados, dossiecracia. Agora, é que a gente realmente não sabe a forma pela qual esse filtro aí dele está operando. Olha, eu tenho uma experiência aqui, ainda bem que eu não voto esse ano, né? A eleição municipal brasileira no exterior não vota, porque se eu tivesse que votar, quer dizer, mas em 2018 não vai ter jeito. 2018 não, 2022, que eu sou obrigado, tem que ir, porque senão dá merda. Mas enfim, a última vez que eu fui votar foi quando? Foi 2018. Aí eu tive que ver o retrato do Michel Temer, aí isso me deu uma dor no coração. Eu não imagino qual será a minha reação quando eu vir a foto de Jair Bolsonaro no consulado brasileiro em Zurique. Mas voltando à questão do vetting, então, o Zé Dirceu era dessa escola aí, aparentemente, do pessoal da inteligência do Exército, e fala, não, melhor do que barrar quem tem a capivara, quem tem o rabo preso, é operar o rabo preso da pessoa em nosso favor. Então aí sim é que tem que botar a pessoa lá. Então assim, o Zé Dirceu, o que ele fez? Ele fazia, mas em vez de barrar a indicação, indicava e guardava o dossiê para operar a pessoa. Como ele fez, sabe com quem? Já dei essa informação, sim, com Joaquim Barbosa. Soube disso de uma pessoa aí do primeiro plano da política. E isso explica o ódio segundo esse relato que eu chequei com outra fonte, o ódio pessoal, em nível pessoal, do Joaquim Barbosa pelo Zé Dirceu, né? Então, aí você comentou o seguinte, só que tem esse filtro prévio, a gente sabe bem como é que é. Você estava ligado que esse cara é militar? Não sabia, nem sabia que esse sujeito existia. Aí você perguntou com esse relato do Zé Dirceu, o Zé Dirceu, então, antes da nomeação, tinha aí alguma coisa vexatória do Joaquim Barbosa. Aí você perguntou, por que ele não usou? Eu acho que usou. Agora não usou como a gente espera, porque o dossiê é operado no subterrâneo. Quando ele chega a público, é a última hipótese, e ele passa a perder o valor de chantagem. A partir do momento que você expõe, ele perde o valor. Então, eu acho que usou para chegar a um mínimo de composição. Ele entubou um ônibus? Entubou, mas eu acho que, enfim, poderia sempre... O que é ruim sempre pode piorar? Sempre pode piorar. Então, eu acho que pode ter usado, inclusive. Aí fala assim, mas por que ele fez essa escolha e não publicou isso daí? Porque não ia virar o resultado. Ia perder o valor de pressão e não ia alterar o resultado. Você ia falar, Piero? Não, porque pode ser uma outra coisa também, das duas uma. Ou ele tem dossiês que não são tão bons assim. Esse não era. Ou os dossiês dele são tão bons que vão acabar explodindo ele próprio, você está entendendo? Certo. O que acontece quando você tem uma bomba nuclear? Você morre junto. É a guerra recíproca, a destruição recíproca assegurada. Inclusive, quando você fala assim, mas tem um dossiê tão bom que ele não pode usar, que senão ele é pego junto. E parece que aquilo que a gente vai falar depois aí... da plantação no livro dele é dessa. Ele tá ali, olha, eu sei onde tá, eu sei o que tem dentro. Mas se pegar, pega ele. Não foi ele que indicou o Zé Mentor? E a coisa foi para lá em achaque de doador e tal, de godoreiro? Então, assim, aquela coisa, é o kamikaze, eu posso explodir você, mas eu vou junto. Então, não convém explodir. Convém falar, eu posso, mas... quando o potencial se realiza, perde seu valor, cai todo mundo junto. Mas aí o que é? Agora os identitárias principalmente, vão ficar revoltados quando ele fala, não, mas isso era motivo suficiente. Com essa divulgação, certamente o Zé Dirceu não teria sido condenado e preso no Mensalão. Desculpe, pra você identitária, sobretudo feminista e tal, não estamos nesse Brasil ainda, tá? Mas então o que era o podre do Joaquim Barbosa, que o Zé Dirceu conseguiu levantar? Olha, não ia virar, eu acho. Ele preferiu negociar termos melhores, é a minha crença, não sei. Aí você falou assim, então o dossiê não prestava, foi um erro de cálculo, achou que o Joaquim Barbosa era deles. Porque não teve termo melhor ali, não. Não sei. É o que eu falei, o que é ruim sempre pode pirar. Eu falei, é o lance que você falou. A narrativa, né, do Piguinho Vermelho já dizia, se ele tivesse a lista VIP do Banestado, ele teria divulgado, não seria preso. Não, ele ia junto, meu amigo. Ele não indicou o Zé Mentor e tal, ele ia junto. Então ele só pode dizer, e eu vou mostrar, ele fala pra direita, pra finança. Eu sei onde tá, eu sei o que tem dentro... E fica subentendido. Devo ter alguma cópia em algum lugar. Por favor, Pierre.
Mas não era a nossa primeira hipótese lá atrás a respeito dos papéis da Odebrecht aí na Suíça? Então, Que eles iam a fogo no próprio círculo, por isso que não bom, se fazia. o senador Roberto Requião finalmente revelou algo que eu já tinha antecipado aqui, então agora as pessoas sabem quem era minha fonte, que ele ouviu de uma testemunha ocular que estava presente na reunião de Lula com os advogados brasileiros e suíços em março desse ano, quando ele estava aqui na Suíça em visita, em que ele teria falado o seguinte: olha, quero que pegue esse documento, não sei porque não pegou, e quero que divulgue. Quero mais é que quem roubou se foda. E o Requião falou isso numa live do DCM. Bom, esse foi o relato que chegou ao Requião. Assim, aí, houve esse episódio? É uma primeira pergunta. Se houve esse episódio, o Lula como que eu vou dizer? Ele realmente tinha a intenção do que ele falou, o objetivo era justamente que o relato chegasse, entendeu? São várias coisas, enfim, e ele querendo e fazendo o relato, significa que o custo de transação está resolvido, os advogados vão de fato, são várias camadas, enfim, que a gente sempre tem que olhar as possibilidades, né? Enfim, mas o Requião finalmente revelou isso aí na live, né? E é interessante para a gente ver na nossa campanha de pressão, junto com o Pepe Escobar, internacional, inclusive, de pressão sobre o ex-presidente Lula para que pegue os documentos. Mas aí você vê, a gente desmontou essa tentativa de spin do Dirceu, falando que se eu tivesse eu tinha revelado. Não, que aí caía junto, né? Ia junto. Mas aí o que acontece? Ó, aí você que desmontou, você falou, vem cá, mas então o argumento do Dirceu é que quem tem uma bomba nuclear solta necessariamente a bomba nuclear se forem pra cima dele. Não, o Marcelo Odebrecht, bilionário, herdeiro, príncipe, né, no melhor, ele foi preso, ficou lá, fez um médico penitenciário e não entregou os nomes do judiciário que receberam a grana, que estão aqui na lista da Suíça. Por quê? Porque não ia adiantar ele entregar, o pessoal ia falar, não, isso aí é tudo mentira, e ia ficar, em vez de ficar um ano que ele ficou lá e tal, ia ficar 50, né? Então a gente sabe como é que é. Então, Zé Dirceu, desculpe, esse argumento não é digno de alguém da sua inteligência e também é um insulto à inteligência do experacional, que é muito sofisticado, independentemente do nível de instrução formal. Marcelo Odebrecht entregou todos aqueles militares que participavam das obras dos complexos nucleares, do submarino, do Escambau, na Odebrecht defendia e sabiam muito bem como os acordos eram feitos. Ou então, melhor, nem para sujar o nome dos militares que já morreram, entendeu? Porque a farra toda começou com a Odebrecht lá atrás, na década de 60, entendeu? Quando ela construiu a sede da Petrobras, ali no Rio de Janeiro. Exatamente. Sabe? Foi a primeira obra da Odebrecht, foi ali que eles começaram a fazer Olha tudo. só. Depois construíram lá o complexo lá na Bahia, na Petrobras, mas tudo feito naquela costura entre o Geisel, a Petrobras, porque o Geisel já era da Petrobras desde muito tempo. Ele foi presidente da Petrobras e o irmão dele também, Orlando Geisel, também foi presidente da Petrobras. Também, e foi por aí que a empreiteira cresceu pra caramba. E ela se tornou o verdadeiro escritório de gerência estatal do Brasil. Porque tinha isso. Especialmente, assim, quando um governo assume, sei lá, sai a transição do Fernando Henrique para o Lula. Todo mundo diz que foi uma transição super bem feita, mas ficam os buracos ali, entendeu? Você não domina a máquina do dia para a noite, né? Então, o que acontecia? Um ministério não conseguia conversar com o outro para tocar um projeto. O que acontecia, então? O cara ligava para o escritório da Odebrecht, que era especializado em fazer isso, e falava, escuta, fala com o fulano lá do outro ministério para ver se a gente consegue engrenar esse negócio junto. O Piero Line, você já trouxe esse relato, ele é importantíssimo para compreender por que você fala, ai meu Deus, onde estão os militares nacionalistas quando destroem a Odebrecht Defesa e Segurança? A Odebrecht, por raison d'être, né, ela é especializada em coordenar o lobby no Congresso para liberar a verba, com quem importa que tem que bater para conseguir, para articular a tal da transversalidade na política pública. Ela faz isso há décadas. Ela não tem expertise maior do que o Odebrecht para fazer lobby e liberar orçamento para fazer obra. E aí o que acontece? Com isso, ela passou a ter uma visão transversal também na área de defesa, porque a Odebrecht estava na Mectron, estava no estaleiro da defesa. E a Odebrecht Defesa e Segurança era a coordenadora da política de defesa no que concerne contratação, desenvolvimento e tal,
com muito mais bala na agulha do que os nominais responsáveis por dirigir o orçamento, que era o comandante da Força Aérea, o comandante do Exército, o comandante da Marinha e tal. Então, a Odebrecht que conseguia, com os seus lobistas no Congresso, dizer, olha, o dinheiro vai para esse aqui. Não, a prioridade é essa. Tal. Então, quem determinava a prioridade orçamentária, usando o seu poder de fato de lobby na máquina pública, era a Odebrecht. Então, agora, com o fim da Odebrecht Defesa e Segurança, que eu acho péssimo, para mim eu preferia que chegasse assim, Piero, e fizesse, por exemplo, a Odebrecht está com a dívida de 70 bilhões, muito com a União, encampada, a Odebrecht Defesa e Segurança, encampada para fazer a Construbras, monopolista das obras do Brasil, que não é essa do Exército não, hein? Atenção, isso daí do Exército tá esquisito. Eu faria, ia falar, ia juntar o gás, o Getúlio vai fazer, agora tem a Construbras e tem a Brasil Defesa e Segurança, então, não ia destruir, diferentemente. Mas enfim, esse pessoal falou, não, essa Odebrecht Defesa e Segurança é um Leviatã, que a gente só tem o cap, é só o chapéu, mas quem manda no orçamento, o que sai, o que não sai, é a Odebrecht. Então, na verdade, a gente veio a saber essa complexidade, que eles gostaram muito do fim da Odebrecht Defesa e Segurança, porque eles passaram a poder disputar a política orçamentária na área de defesa, Piero Leiner. Agora, dados do mês passado, hein, Romulo? Vocês já sabem qual é a segunda maior empreiteira do Brasil? Pois é. Dados de julho, o Exército. É o Exército. Exatamente. Então, no vácuo dela fica alguém. Agora, assim, eu acabei de saber, assim, uma conversa hoje de manhã, de uma coisa que foi, assim, para mim foi uma completa novidade. Uma verdadeira... Eu não sei nem exatamente como dizer isso, né? Por quê? Porque circula entre a gente, né? Quando eu falo a gente, diga-se esquerda em geral, que vai até daqueles desclassificados quinta colunas até os de fato. A versão, e eu comprei isso, acho que você comprou isso também, de que houve uma irritação dos Estados Unidos com o protagonismo brasileiro em termos de política internacional, quando ele começou a se projetar demais com o Odebrecht, o escambau, nos países do Istmo, lá na América Central e no Caribe. Né? Sendo um mini-mi do que os Estados Unidos fazem, que você tem uma confusão entre o capitalismo desse país com a sua estrutura estatal. Então, a Odebrecht, olha só, Odebrecht, Rede Globo, são entidades paraestatais, sem o Estado, sem o anúncio do Estado, bancando até a Rede Globo se viabilizar, e até aqui ela é inviável financeiramente, sem os anúncios do Estado, não existiria. E era interesse da ditadura ter a rede, foi a primeira rede nacional e tal, então é justificado. A Globo é deletéria, mas a estrutura é interessante para o projeto nacional se for bem usada. Mesma coisa as empreiteiras, sem o Estado elas não vivem. Então, elas não são empresas privadas, são entes paraestatais que não ousam dizer o próprio nome. Até assim, se você quer quebrar a Globo, você fala, privatize-se a Globo, ela não é privada, é um ente paraestatal. Aí, então, era a coisa que os Estados Unidos fazem, né? Chega o soft power, o hard power, a estrutura pública, e aí junto vão os subcontratados, as empresas, não sei o que tal. Aí o Brasil, mini-mi, começou a fazer isso também. Então, o prestígio do Lula, a network do PT internacional, do Foro de São Paulo, meu Deus, falei do Foro de São Paulo, Afinidade, Maurício Funes em Honduras, o fulano lá da República Dominicana, o tal da Colômbia, o Evo Morales, o da Venezuela, o tal, não sei o que, começou, primeiramente, a garantir a perpetuação dessas forças políticas no poder, mandando o combo PT, lá como é que é o marqueteiro? João Mendonça, não, misturei os dois. Duda Mendonça era o primeiro. Duda Mendonça. João, não, mas era o outro, era o João Santana. João Santana. Aí era o combo. Falei assim, primeiro a gente tem que consolidar o seu poder aí para a gente ficar com o controle da contratação. Então, vou mandar o companheiro João Santana, ele vai garantir a sua reeleição. Aí era, né, a expertise PT. Aí mandou isso, né? Mandou a expertise PT de financiamento de campanha. Estamos aí com as contas do Odebrecht dando o caixa 2 para essa galera toda. No Panamá também. Então, eles já mandavam o João Santana e mandavam o cheque que ia pagar o João Santana. Aí a pessoa... Atenção, aqui não tem juízo moral. Vamos dizer que os fins justificam os meios, era bom, né, governo popular, alinhar tal. Então, vamos partir dessa suposição. Aí consolidava o controle do orçamento, aí a Odebrecht chegava e falava, bom, eu paguei a campanha, agora eu pego o contrato. Aí você falou, não, mas isso é bom, porque o Brasil está interessado. Não estou entrando no mérito, tá? Então, era o que aconteceu.
Aí, então, o PT começou a fazer o que os Estados Unidos fazem. Aí, isso gerou esse incômodo, então, Piero lá. Então, a política externa altiva e ativa não era só político-administrativa, era do capitalismo brasileiro. Então, chegava, o pessoal formava a rede e ia lá, as empreiteiras ganharam os contratos, Piero lá. Aí é que vem a novidade, que foi me falada por um militar, numa conversa que eu tive. Quando o Lula foi eleito e acendeu o sinal amarelo lá em Washington, o que esse cara vai fazer? Eles falaram o seguinte: precisamos trazer os militares brasileiros para perto. O que a gente vai fazer? Haiti. Porque eles já estavam lá no Haiti. Então, eles montam com o Brasil a operação de paz no Haiti e disseram assim: bom, esse é o lado que a gente vai ganhar numa parceria. Em troca, o que vocês vão receber? É o seguinte: a China e a Rússia estão vindo com tudo fazer a infraestrutura da Venezuela, do Caribe, da América Central, de Cuba e do próprio Haiti, que está arrasado. Então, vocês entram lá e ponham com vocês as empreiteiras brasileiras. É esse o troco que vocês vão levar. Então, na realidade, Pirulano, agora fechou tudo, né? A gente você já tinha identificado, você tinha falado isso, olha. Porque, olha só, Romulus, ele, assim, essa narrativa, pelo que ele me diz, pode ser que essa seja uma visão que não tem a ver, mas... Bom, se não é ver, é bem trovato, faz todo sentido. Que é a narrativa do Celso Amorim, de que o Brasil meteu as manguinhas de fora e estava ali e causou ciúme, não faz sentido, porque os americanos que botaram os brasileiros ali na América Central. Como, se a gente parar para pensar, não sei se era o desígnio original, mas como maçã envenenada, como um cavalo de Troia, para citar mais uma vez o Odisseu Engenhoso. Por quê? Eu estou dizendo para quem mandou, político, Lula, não para os militares brasileiros. Por quê? Aí eles conseguiram a sinergia original com os militares, né, formando essa network, passa financiamento lá em casa, as mulheres ficam amigas do general americano com a general brasileira e tal, e aí começa a falar, me parece que faz sentido por quê? Foi um mecanismo de hedge. Então, aquela história da espada de Damocles. O Lula chegou no poder, a gente não sabe o que ele vai fazer. Mal sabiam eles que não tinham muito o que temer, né? Mas, enfim, pensaram, né? É melhor sempre, né, o seguro, tal, o seguro no erro de velho. Aí, construíram uma espada de Damocles afiadíssima, um espadinho lá dos militares, né? Então, trouxemos eles pra gente. Se ele sair da linha, a gente tá fazendo os nossos... a nossa faca no pescoço fardada aqui. Aí, monta essa questão, ficam com a espada de Damocles, e aí, realmente... do lado brasileiro, os generais já vinham antes a olavização da oficialidade, Piero, ou começou aí? Essa é antiga, década de 90. Então eles já estavam também aí por alguma coisa trabalhando a guerra híbrida interna, que foi a primeira, para dentro dos quartéis. Aí, então, eles conseguem construir essa sinergia, né, com os oficiais brasileiros, que agora está até de direito, lá com o general, o David, o David que é Anselmo, né, acho que é Anselmo, não sei, enfim, Alcides, que virou David, né, lá no Southcom e tal, e aí, então... Mas é que o David é outro. É outro? Tem dois? Então tem um David. Não, foi um segundo, um David que é da aeronáutica, um brigadeiro. Tá. Não é só o Alcides, tem um segundo lá. Então que trabalha nesse setor ali, que é o tal do J5. Então foi uma barriga da imprensa que falou que ele tinha errado o nome. Então, estava se referindo a outra pessoa. É David. Certo. Então, obrigado pela correção. Aí faz sentido, Piero, porque aí realmente a gente fica com essa linha direta Washington, comando militar, e o pessoal vai articulando a tomada do poder por eles em 10 anos. 10 anos, grosso. Não, 10 anos não, então um pouquinho mais, né? Se a gente pegar esse marco aí já de 2003, a coisa do Haiti foi uma maçã envenenada, porque isso certamente mexeu com a vaidade do Lula, do Celso Amorim, de olha, o Brasil agora é do primeiro time, a gente chefia missões internacionais, trouxe as empreiteiras, os americanos foram construindo o dossiê, né, e tal, e pegaram esses militares e construíram uma espada de Damocles, que não precisou ser usada, porque o Lula, assim, né, botou a manguinha de fora, mas não usou muito, né, no cenário internacional. E aí foi útil, né? Aquela maquinaria que foi pronta foi que pôde possibilitar. Agora, na hora que interessava o Brasil, já que é o acerramento, a agudização do conflito Eurásia-Atlanticismo, era necessário tombar o Brasil. Não só pela questão do BRICS, mas também para sangrar a riqueza nacional, para fechar as contas no imperialismo do dinheiro impresso sem lastro. E aí, então, nessa hora, eles ativaram essa máquina e houve a fome com a vontade de comer. Os militares voltam a controlar a máquina pública, que esse pessoal aí queria desde a época, e em troca disso, os Estados Unidos também conseguem que eles entubem o sangramento da riqueza nacional e
o tiro no pé de hostilizar abertamente China e Rússia, Pierre Line. Sim, e detalhe, hein? Na verdade, a missão do Haiti tinha que ter terminado em 2010, ela se estendeu até 2014. As pessoas falam que tem o terremoto, tem não sei o quê, mas eu acho que isso tem muito a ver com a eleição da Dilma também. Certo. De você fazer a continuidade desse processo de ir lastreando a oficialidade brasileira nos Estados Unidos. Inclusive, detalhe, era isso, os caras pegaram um voo e estavam em 45 minutos, sei lá eu quanto, em Miami, passando os fins de semana ali, tomando cafezinho. As mulheres ficaram amigas, né? É muito importante isso no meio militar. Começando a construir, se você pega o livro lá dos Force Commanders, pelo menos tem um ou dois deles que narram ali como eles construíram verdadeiras amizades com oficiais americanos que até vinham aqui em passagem de comando. Isso foi... Enfim, começaram a ganhar os distintivos, né? Umas coisinhas. Construindo uma espécie de densidade sociológica na relação desse pessoal. E mais... Esse pessoal não é fraco não, hein, Piero? Te falar, olha, de feio. O Império não é fraco não. Na crise americana, Romulus, olha isso. Parece que o que teve de oficial que estava servindo no Haiti, que comprou apartamento devoluto em Miami, assim, esse não é de cair para trás, não é não? Olha, o Império não é fraco não, hein, Piero? Realmente, quem foi que falou? Aliás, na sexta-feira passada, o Elias Jabbour e o Pepe Escobar convergiram, falando, olha, isso aí, o Império está decadente, é a tendência, agora vai levar muito tempo, e eles são agressivos até no limite kamikaze. Fala, não é meu, não vai ser de ninguém, né? O menino sai com a bola, ninguém vai jogar. Se o mundo não vai ser meu, não vai ser de ninguém, eu aperto o botão vermelho. Então, realmente, olha, que sofisticação essa aí, olha, sofisticadíssima. Mexeram com a vaidade do Lula, do Celso Amorim, com isso, pegaram para eles os militares, né? E teceram essas redes sociológicas, como você coloca, e aquela maquinaria foi útil na hora que eles precisavam rifar o Brasil em interesse próprio. Olha. Aí tem que ter o fair play. Tem que ter o fair play, Pedro. Chapô, né? Tira o chapéu. Realmente, jogada de mestre. Não, e realmente, estendendo a missão de até 14, justamente quando? Reeleição de Dilma. Ali, meu caro, a reeleição da Dilma, assim, como a gente sabe, tem o Bolsonaro lá na mão, 15 dias depois, mas foi quando eles, assim, terminaram a fase de estudos e preparação e falaram, bom, agora daqui para frente é a ação. Com essa aí a gente vai conseguir fazer o negócio virar o jogo fácil, fácil, fácil. E foi isso que eles fizeram, exatamente. Lembrando que, como você muito bem anotou, desde o início tinha militar na ENCLA, que já era a frente... Cara, os caras operam em vários, né? Eles têm o maior orçamento de defesa, inteligência e tal. Aí na ENCLA era o cavalo de Troia que o PT jurídico abriu a muralha, né? Entrou o cavalo de Troia da ENCLA com os treinamentos de todo o nível do judiciário, órgão de controle nos Estados Unidos. Aí já vai formando as outras redes sociológicas. Mas, lembrando que você descobriu aqui, um militar, aquele tal sujeito lá que preparava os dossiês, e depois, em 2012... o comandante já falou, olha, eu quero botar mais gente aí, oficialidade, olhando a corrupção. Eles já estavam pegando os dossiês de todo mundo, de controle da corrupção, e aí, nessa hora, operaram também os dossiês, quando precisou sair da simulação, lá da sala de simulação, e ir para a Vera, aí começou também a docecracia, Piero Line. Começou não, se intensificou a docecracia. E a gente também sabe lá que tipo de dossiê pode ter a respeito dos próprios militares que serviram no Haiti. Exatamente. Mas é por isso que eu sempre coloco, gente, está todo mundo pendurado. Os generais estão pendurados na mão do imperialismo, assim como os ministros do STF, está todo mundo pendurado, gente. Por isso que eu coloco dossiecracia transnacional. Ela é operada no teatro brasileiro pelos militares, que usam a sinergia da aristocracia, sim, mas em cima deles do organograma está o império. Bom, viu o que fizeram com o Almirante Otton, né? Que agora foi reabilitado nos círculos internos, hein? Não vamos iludir, não. Certo. Não vamos deixar iludir, porque a esquerda ainda fica levantando essa bandeira, mas ele está lá, entendeu? Na Academia de Letras Militares, eu esqueci o nome, Academia Brasileira de Defesa, ocupando uma cadeira ali, entendeu? Digníssima do lado de Bolsonaro, Mourão,
sei lá, se bobear até do Coronel Ustra, sei lá eu, mas, então assim, todo mundo Piero, olha só, vamos pensar aí do ponto de vista semiótico. A implosão do General Otto foi útil ao plano do imperialismo para frear a coisa lá do submarino nuclear que foi para as calendas, mas já que eles já conseguiram no prático, não tem porquê deixar essa mácula de falta de coesão interna. Se não vale mais nada na prática, estrategicamente, o general Otton ser queimado ou não, vamos discursivamente falar que nós somos nacionalistas sim e reabilitamos o almirante Otton. Bom, esse é outro lado, né? Como a gente está percebendo, discurso de que eles são nacionalistas, essa hipótese dormente, quer dizer, dormente não, ela ficou em stand-by, né? E ela é acionada de tempos em tempos, até com a ajuda de pessoal supostamente de esquerda, para dizer não, que os militares são nacionalistas sim, que na hora H eles vão virar a mesa. Não é isso que falam? Agora está com tudo, né? O pessoal que é neo-keynesiano e quer dar o pé na bunda do Guedes e aumentar o orçamento e tal. Já festejaram o Braga Neto, isso, né? Ali no... a inauguração de slide de PowerPoint. Isso, o plano Marshall brasileiro. Que a gente batizou de plano Marshall. O plano Marshall, e tal. Bom, era 30 bilhões, vai falar, pô, mas é pouco. Mas era 30 bilhões da iniciativa privada. Essa conversa. E agora, esse laboratório pavloviano, que é o DefesaNet, né, faz essa matéria editorial aí, dizendo que não. Como é que é? A matéria é uma barbaridade, dizendo assim, então, o Bolsonaro, minha gente, é o seguinte, é só da boca para fora esse amor com os Estados Unidos. No fundo, ele sabota todos os acordos que tem com os americanos, porque ele é o verdadeiro nacionalista. Bem se vê. Quem foi um vendido e fez acordo com os Estados Unidos mesmo foi o Lula, tá? Que fez esse plano Haiti a contragosto dos militares, que foi um desvio de função. É verdade, foi um desvio de função mesmo, mas por outros motivos que ele não está enunciando ali. Não. Então, assim, para que ele faz uma matéria dessa em editorial, né, que sempre é uma coisa que ele divulga, um ar de seriedade e tal? É para fazer a cabeça do público interno. Então, Piero, mas aí tem uns certos amigos aí que chegam e falam assim, mas isso aí não vai colar, porque os militares são racionais. Piero, aí o pessoal fala assim, né? Inclusive, tem muita gente investindo aí na história de que são os militares que seguram os extremistas ideológicos, os olavistas, né? Como é que é o discurso médio da oficialidade, Piero Laneiro, o pessoal que está coronel na fila para virar general, eles são racionais e anti-olavistas? Eles podem até se pôr, Rômulo, numa questão de dizer assim, eu sou anti-olavista, porque o Olavo xingou o general Vilas Boas. Então, isso ofende o brio, pessoal. Mas assim, as ideias são uma cola, são um decalque das ideias do Olavo de Carvalho, e o Olavo de Carvalho é um decalque de ideias que circulavam na ESG desde os anos 60. Dialética. Dialética. Se você for pegar, tem livro da Biblioteca do Exército, eu achei mofando isso na minha sala lá na Federal, eu fui atrás de uns negócios essa semana lá, e assim, eu tenho um armário de coisa que foi doada para mim por um ex-militar, um ex-coronel que foi caçado na época de 64, ele, enfim, deu um pedacinho da biblioteca dele para mim, tinha muita coisa de publicação da Biblioteca do Exército. Tem livro da década de 70, Holmes, da década de 70, falando dessa história do marxismo cultural, dos frankfurtianos, que isso ia corroer o mundo, etc. Falando do Marcuse, falando... Tem gente que acha que é improviso, Piero, que o militar não é sofisticado o suficiente para fazer isso que o Piero Lainer narra. Gente, e o pessoal acha que o Olavo de Carvalho pegou esses negócios da onde, minha gente? Isso era uma tese que já estava circulando, entendeu? Isso era uma tese que já estava rolando. Isso aqui foi um ambiente que criou esse negócio aí. Um se plasmou no outro, entendeu? Eles se retroalimentavam. Exato. Quando o Olavo de Carvalho foi pelas primeiras vezes lá no SEBRES, que era um think tank
das antigas ali, que servia mais ou menos como uma espécie de ECM, Escola de Comando do B, ali, entendeu? Onde eles faziam essas atividades típicas de think tank, né? De Instituto Liberal, não sei o quê. Aliás, Instituto Liberal que sempre esteve conectado com o Exército, diga-se de passagem. Sim. Depois, se quiserem, eu conto essa história. Mas, enfim, o Olavo de Carvalho, no começo da década, ele não era nada naquela época, em 92, 93. Ele ganha relevância e status como alguém que seria porta-voz da direita, porque esses caras mandam ele lá para cima. Isso é uma catapulta. Isso é o fio do comandante do Exército que bate direto no Globo e fala para o senhor Alberto Marinho, dizendo o seguinte: nós queremos esse cara aqui, que é um jornalista afinado com as nossas ideias, para organizar o livro de memórias do Exército sobre 1964. Não aquele Orville lá, não. Esse é o livro por debaixo do pano, que os caras fizeram a partir dos dossiês que eles montaram no acesso dos arquivos do SNI, do Centro de Informações do Exército, Marinha e Aeronáutica. Entendeu? Não é esse. É o livro oficial de memórias do Exército. São 14 volumes que os caras fizeram, para se contrapor às narrativas dos militares que resolveram abrir o jogo nas coletâneas que o CPDOC editou. Olha. Onde eles falam tortura, sim, é verdade, o negócio foi mó... Aí você não está falando do pessoal que foi caçado, não. Gente que foi lá, que continuou, abriu o jogo e falou, tem um valor histórico, enfim, passou, vamos contar no CPDOC. Não, tem Brigadeiro Bournier ali. Tem Brigadeiro Bournier. Tá. Tem um que conversou comigo, eu tive entrevista pessoal com ele, um militar super... foi o chefe de gabinete do Geisel, que é o general Gustavo Moraes Rego. Me ajudou muito na pesquisa. Tem Leônidas Pires Gonçalves falando ali. Tem um monte de gente. Entendeu? Não era gente que foi caçada, não. Mas são os militares mesmo. Aí o que aconteceu? O exército ficou ali, entendeu? Com os brios machucados. Foi uma bomba. Aí falaram o quê? Vamos organizar a nossa versão desse negócio. E aí chamam o Olavo de Carvalho para fazer o copydesk, ou sei lá eu o quê, desse negócio. E aí todo mundo resolveu fazer aquele tipo de livro de loas em que eles ficam se reverenciando. Pois bem, os livros do Ali Kamel, sabe? O Castorzão, é o número 2 da Globo, que está logo abaixo dos Marinhos, editados pela Biblex. Não tem ligação entre Globo e militares? Vamos cair agora nessa conversa mole de que eles estão contra a Globo? Que isso, minha gente? O PT acha, porque o PT está saindo em defesa dos marinhos diante da delação do Dario Messi. Pois é, né? Aí você vê o que dá você olhar para a superfície do negócio e não ir na raiz da relação. Se você ficar mobilizado pelo último conteúdo que os caras jogam com sinal trocado, porque isso é parte da guerra híbrida, para todo mundo fazer ação responsiva e cair no jogo, é ação de reflexo, é Pavlov, né? Você dá para o ratinho ir na direção certa, o biscoito ali, né? Exatamente. Olha, por falar em ratinho, me mandaram aqui o link do spot original lá da campanha do PT, publicado pelo Reinaldo Azevedo na Veja. Eu não vou colocar de novo, porque a gente está sem tempo, lá a gente está espremendo, é hora do almoço. Então vou colocar aqui no chat no YouTube, quem quiser depois vai lá ver. Acabei de colocar. Olha só, Piero, então temos que otimizar aqui o nosso tempo. Deixa eu ver aqui, eu vou comentar o seguinte, a postagem sua e tal. Isso aqui é outra coisa, aqui eu tinha uma coisa para falar importante. Bom, enfim, eu tive que tirar a janela do Telegram, porque era uma mensagem privada que era encaminhado para mim, esse link do spot original do PT, sem a multiplicação por -1, Piero, pelo pessoal, assim, atualização, aí colocou o nome no ratinho, Dirceu, Delúvio, né? Você vê o perigo aí da antipedagogia política. Aí, olha só, então aí voltamos ao tema dossiê, então os gringos têm o dossiê, inclusive, do pessoal que passou pelo Haiti.
né, vovô voeiro? Um abraço para você nessa tarde do 14 horas e 2 minutos em Brasília agora. Aí, veja você, né? Então voltando à questão do Dirceu, que sacava isso, que o dossiê é melhor operado que revelado, talvez tenha levado essa conclusão até para o seu interesse pessoal, né? Aí eu falei, ó, o Marcelo Odebrecht foi preso, né? Ele tinha os nomes dos generais, do almirante, do brigadeiro, tinha o nome dos juízes, dos TCU e tal. Você está sabendo os nomes? Eu não estou sabendo os nomes. E ele está em casa já? Está em casa já. Ficou lá e tal. O príncipe passou um ano e pouco, Está em casa, está com os bilhões guardados. Não tem a pena dele, tem a pena de mim, de você que está nos assistindo, porque ele está muito bem obrigado. Né? Então, o dossiê, né, a bomba nuclear só serve como dissuasão, não serve explodindo, porque leva todo mundo junto. Né? Aí, olha só, eu botei aqui, ó. Você perguntou, pô, mas por que o Dirceu não usou, então, o dossiê do Joaquim Barbosa? Aí eu falei, era uma coisa boba. E olha, eu botei atenção identitárias, eu botei boba entre aspas, porque no Brasil não impediria, não faria cair, não ia reverter o resultado do julgamento em desfavor do Zé Dirceu e dos demais do PT. Então eu botei, era uma coisa boba, até na conversa privada eu boto aspas, hein? Violência doméstica. Alegadamente, o Joaquim Barbosa arrebentou a cara da ex-mulher dele e tinha um boletim de ocorrência em Brasília dando conta disso. O Zé Dirceu mandou o pessoal levantar ficha e encontraram isso. Ele chamou o Joaquim Barbosa para uma reunião lá na Casa Civil, né, quarto andar do Palácio Planalto, do lado da presidência, e falou, olha, isso aqui, pá, jogou assim. Não, isso aqui você não pode ser nomeado enquanto subsistir. Você tem que convencer a sua ex-mulher a ir à polícia do Distrito Federal, a Polícia Civil, e retirar isso aqui. Isso foi feito. Só que o Joaquim Barbosa, que é uma pessoa ali, né, que a gente vê egocêntrica, né, aquilo foi um crime de lesa majestade, apenas mencionar, e mais do que isso, espalhar a história. Porque se eu sei, não foi o Joaquim Barbosa que espalhou, certo? Então se espalhou no meio brasiliense esse episódio, essa narrativa. Então ficou com ódio perpétuo e a hora do troco chegou em 2012, no julgamento do Mensalão. Então foi retirado, de fato, antes de Barbosa assumir, mas, obviamente, ele supunha, como eu suponho, que o Zé Dirceu guardou uma cópiazinha, porque o dossiê ele não serve para ser exposto, ele serve para ser operado. Né? E o Dirceu guardou a cópia, o Barbosa guardou o ódio. Na hora certa, entregou a quem de direito. Né? Então, o vetting era correto. Deixa eu ver se o que está restante aqui pode aparecer também da conversa. Não, é isso aí, tá? É basicamente esse o relato, né? Para entender, então, que tinha gente que entendia a importância... Aliás, que entende desde sempre a importância do dossiê operado e não revelado. E aí, Piero, acho que casa bem, já que a gente está falando do Zé Dirceu, trazer essa questão que a gente colocou ontem no artigo... quer dizer, o artigo não, né? A postagem que eu fiz com a Teia, mostrando que a questão brasileira está no centro da disputa global. O esquema Messer é o núcleo da disputa geoestratégica, a questão, né, do anglo-sionismo, do atlanticismo contra os eurasianos, o financiamento disso. Então tem tudo a ver com a política interna israelense, tem tudo a ver com a dinâmica política nos Estados Unidos da América. A família Messer está em tudo, meu amigo, minha amiga. E é por isso que estava correto Pepe Escobar, estávamos corretos nós, quando ele coloca no artigo dele, diz o seguinte, não é trivial o Lula decidir se ele expõe ou não Dario Messer. Porque Banestado Leaks e lá na lista VIP e Odebrecht Papers é pegar Dario Messer. Porque isso significa uma declaração de guerra ao Deep State dos Estados Unidos. Não é trivial, mas é necessário. A Cristina Kirchner fez. O que não pode fazer? Aí, isso me lembra, sabe o quê, Pedro? Você sempre fala, você fala, mas o que você quer? Revolução, luta armada, não há condições. Entre a luta armada e o sim senhor, eu vou a Brasília a pé provar minha inocência, eu quero debater com o Sérgio Moro na Globo, mamãe, eu quero debater com o Sérgio Moro na Globo, entre a luta armada e a capitulação tem muita coisa. A Cristina Kirchner não é guerrilheira e deu contragolpe no imperialismo com o mesmo... O Piero tinha a mesma arma, o mesmo esquema para denunciar. Ela foi e conseguiu impor a derrota estratégica ao imperialismo e, inclusive, o Eduardo Jorge Vel mandou uma atualização, concordou com a nossa avaliação, né, falou, tá tudo certo o que você está falando, mas ainda acrescentou como é que está atualmente lá esse enfrentamento dentro da coalizão, que tem suas contradições no poder na Argentina. Mas eu queria lembrar, infelizmente, o companheiro Daniel da luta armada, codinome do Zé Dirceu, desmentindo o Zé Dirceu na atualidade. Né? Então, hoje o Zé Dirceu foi naquela entrevista, enfim, infeliz, mas é uma infelicidade contratada, né? Tentar fazer murchar o trabalho que a gente fazia aqui, de falar que a lista VIP do Banestado existe, do seu potencial explosivo, e aí na entrevista à Rádio CBN do Ceará, o jornal O Povo, falou que a lista VIP do Banestado era uma lenda urbana. Aí eu vou... Depois eu cito aqui o Requião com a tirada dele, sempre fantástica, né? Mas então, aí, eis que... Gente, eu tô te falando o seguinte, Pedro.
não tem rede semelhante à do Duplo Expresso na atualidade, assim, em nível de inteligência gerada, né? Eu sou o curador, mas eu não pesquisei nada disso, eu nem li o livro, como é que eu ia saber? Então o pessoal vai atrás e levanta tudo, né? Então não tem coisa igual. E você sabe que eu hesitava, Pedro, quando um pessoal aí que tempos atrás se juntou ao programa, né, se juntou, fez parte da equipe um tempo, revolucionário, marxistão, falava assim, o Duplo Expresso é a vanguarda política no Brasil. Aí olha como eu tô. O Wendel Pinheiro fala, não, é a vanguarda, né? Tem orgulho de fazer parte da vanguarda. E aí ele já extrapola, fala assim, é a vanguarda, então é um projeto de tomar o poder. Não, mas nesse sentido de que realmente é a vanguarda, em capacidade de geração de inteligência para constituir a central de contra-efetuação da guerra híbrida, como você batizou, não tem paralelo, né? Então, isso aqui é fantástico, né? Então, eu não sei quem que viu, quem que tinha lido o livro e lembrou dessa história, foi atrás e fez as fotos. Mas foi fantástico. Eu, assim, fico com vergonha alheia pelo ex-ministro da Dirceu, depois disso aqui. Não é um fatality daquele do... Eu sempre falo errado, parece que fatality é o Street Fighter, e não o que eu costumo dizer o jogo. Um era da Sega, o outro era da Nintendo, né? Enfim. Mas é aquela coisa que é o golpe de misericórdia. Enfim, fico constrangido, mas não me forçou o dever. Enquanto eu falava aqui, eu já peguei a postagem, que é o seguinte. Foi a bomba da noite ontem. A última postagem de impacto no canal do Telegram, em que você já devia estar. Bomba! O companheiro Daniel, da luta armada, chama de mentiroso um certo José Dirceu. Ah, ironia! Na sua biografia, narrando, entre outros episódios, os seus dias de Daniel na clandestinidade, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, fala dos documentos da CPI do Banestado. E fala, olha, há uma memória guardada, que está lá no cofre do Senado. Confirma, assim, né, do alto de quem ocupou, naquela articulação, o Ministério da Casa Civil indicou o relator da CPMI, o falecido José Mentor, confirma, assim, um relato público, já público, né, mostrei aqui o tweet várias vezes, de outra testemunha ocular, o ex-deputado Dr. Hélio, ex-membro daquela CPMI, que foi junto com o José Mentor a Nova York buscar a lista VIP. Aí eu me perguntei, vou mostrar já aqui os prints. Qual foi o objetivo de José Dirceu com essa menção ali no livro? Aí é uma suposição aqui. Plantar publicamente, ali no livro, que ele sabe onde a bomba está, conhece o seu conteúdo, isso é ser usada e está até aqui guardada, trancada no cofre do Senado da República, o retrato de Dorian Gray na Nova República, e lembrar, José Dirceu, assim fazendo com essa publicação, que possivelmente vias clandestinas passaram por suas mãos e quem sabe até estejam guardadas até hoje? Bem, seja o que for, lenda urbana, apude José Dirceu, hoax, apude José Dirceu, como ele qualificou tais documentos em entrevista à Rádio CBN no Ceará semanas atrás, hoax e lenda urbana, portanto, é supor discurso livre da boca de José Dirceu na atualidade, posto que ele é refém da juristocracia. Se ele está em casa agora, é porque os generais e o STF assim determinaram. Ele poderia estar preso, estar em casa, porque eles deixaram. Não se pode, atenção, eu não faria isso como cristão, mas até politicamente, não se pode fazer juízo moral, ele está errado, ele está certo em fazer isso. Não se pode, eu não me atrevo a fazer juízo moral sobre alguém torturado fisicamente ou coagido moralmente, como é o caso. Mas nós temos a obrigação de tirar as consequências políticas desse indicativo, dessa fala do Zé Dirceu, mentindo claramente numa entrevista da rádio, em que ele tentava murchar, né, a bomba que a gente expunha à cidadania e as bases para que pressionassem Lula e o PT. Então, qual é a conclusão política a tirar? José Dirceu encontra-se neutralizado. Está operando para adiantar o seu lado, e não do Brasil. Agora o Requião, sempre o Requião. Como antologicamente já tinha verbalizado em recente live, acho que da semana passada, no Diário do Centro do Mundo, o senador Roberto Requião, que não é à toa que foi roubado na maquininha, amigo de José Dirceu há 4 décadas, então tem intimidade, e do alto dessa intimidade falou o seguinte: ô Zé, lenda urbana é a vovozinha. E aí eu falei, olha, para concluir, né, eu citando um ditado da Roma Antiga, que se popularizou na crônica política brasileira, naquela carta do Michel Temer. Olha a miopia, eu lembrava disso agora de manhã, Piero. A diferença, pessoal, que tem a leitura de primeiro grau e não tem a leitura sofisticada de segundo, terceiro e quarto grau.
Quando vazou aquela carta do Michel Temer para Dilma Rousseff, a esquerda lacradora foi a júbilo, falando agora o golpe acabou. Como assim? Ele está expondo isso tudo? Porque todo mundo vai ficar revoltado com o que está dito e tal, acabou o golpe. No dia, eu, você, amigos lá, falando assim, vocês são idiotas. Ele está se dirigindo não à cidadania brasileira. O colégio eleitoral dele são os deputados. E ali ele está refletindo as frustrações dos deputados com a Dilma Rousseff. Ele está ecoando isso. Ele vazou aquela porcaria. E isso é a maior peça de publicidade para cabular os votos na votação. Dito e feito. Né? Mas para você ver como as pessoas são ingênuas, incapazes na análise política. No dia, vai aí atrás. Web digital não perdoa. Os prints, como já mencionei, vai ver se naquela altura eu falei que era bom pra gente o vazamento daquela carta. Ou se eu falei que ali ele tinha se cacifado para ganhar os votos. Vai lá ver. Mas enfim, voltando aqui. Então, naquela carta, o Temer começava com a epígrafe, verba volante, scripta manente. Né? Então, as palavras ditas oralmente voam, os escritos ficam. Ô, companheiro Daniel. Então, o companheiro Daniel da guerrilha está falando que o Zé Dirceu é mentiroso. Aí nessa postagem que trata da questão central na disputa atual do geopolítico, então, como os Messer estão no centro da questão do sionismo, a ala mais agressiva, no centro da questão de financiamento e lobby, o lobby mais poderoso em Washington e assim, central na arbitragem de disputas dentro do Deep State. Isso tem tudo a ver com a questão brasileira e regional do esquema do clã Messer, e por isso nós aqui estávamos certos quando nós falamos que o Dario Messer apareceu quando o Deep State tinha que aparecer, e com uma utilidade para a agenda do Deep State no Brasil. Está claríssimo nessa postagem qual é a utilidade. Mas aqui, eu estou passando as fotos, que são vários páginas, o rato, outra mais nojenta. Mas, enfim, olha só, eu quero chegar no último print, que é o do livro do Zé Dirceu, em que ele fala, olha, o dossiê existe, eu sei qual é o conteúdo do dossiê, e eu sei dar o endereço oficial, e talvez, até quem saiba, eu não tenha guardado uma cópia. Então, o Inspiracionalta lembrou, né, quando viu a entrevista do Zé Dirceu, que no livro ele falava outra coisa. Então, atenção, aqui é o livro, a biografia do Zé Dirceu, que ele publicou aí, fez até tour de presse, divulgando tempos atrás, deu uma entrevista. Olha a questão de operação de dossiê, Piero, lá. Deu uma entrevista que muito me chamou a atenção para o saudoso Paulo Henrique Amorim, a quem a gente sempre presta homenagem, em que eu fiquei assustado. Eu não faria isso, olha que eu não tenho processo na justiça. Mas ele, do lado do Paulo Henrique Amorim, de quem ele privava da intimidade, ele vira e faz piada com o fato dos fluxos da peruca. Eu faço, porque eu estou na Suíça, eu não tenho processo na STF. Diga. Piada. Qual foi a piada? Eu não vi. Luiz Fux, ele faz piada com o fato do Fux usar peruca. O atual presidente do Poder Judiciário, que vai julgá-lo. Eu, se fosse ser julgado pelo Fux, eu não faria piada. Eu faço porque eu não vou ser julgado por ele. Eu não faria. Eu falei, bom, isso aí tá garantido, né? Porque tá certo de que ficará em casa. Porque realmente fazer piada com um ministro que vai votar, que vai presidir, logo mais o Poder Judiciário realmente tá assim, confiante no resultado, né? Enfim, né? Vai ver que é por isso aqui, ó. Então no livro dele ele botou, ó, a CPI do Banestado, aspas para Daniel / José Dirceu. A CPI do Banestado mudou de nome. Passou a se chamar CPI da evasão de divisas. Tornou-se mais ampla. Juntou as bases sigilosas do exterior. Olha aí, olha a lista VIP. De agências do Banestado, Beacon Hill, MTB Bank. O que é MTB Bank? A chave, o banco do Dario Messer, a conta ônibus do Dario Messer. Ele botou lá MTB Bank, Safra, Lehman e Merchant Bank, perfazendo aproximadamente, olha ele falando que conhece o conteúdo das caixas, 1,6 milhão, correção aí, desculpa, 1,6 milhão enfim, alguma palavra aqui que está com o dedo da pessoa em cima, enfim, evasão de feitas por cerca de 500 mil pessoas físicas e jurídicas. E segue aqui detalhando o conteúdo das caixas, né, a explosão. Diga, Piero. 50 mil, né? 500 não, mil? Senhor, 500 mil. O livro dele. Piero, eu não vi a caixa, eu não posso dizer. Quem pode dizer ele de onde ele tirou esse número de 500 mil pessoas físicas e jurídicas. É realmente... Nem tinha me chamado a atenção isso, você tem razão, é assustador. 500 mil pessoas físicas e jurídicas pegas nos documentos trancafiados no Senado, no cofre do Senado da República. Né? Então aqui o Dirceu falou, eu sei onde está, eu conheço o conteúdo, inclusive eu posso dizer para o pessoal que está lá e que pode ser pego se houver, né, vontade política de enfrentar o imperialismo e a finança transnacional. Aí, olha aqui na frente, ele falando que a lista VIP existe, dizendo que conhece o endereço, o mapa da mina. Então, mais pra frente, no livro ele coloca, ó, não deu em nada, o PSDB entrou para abafar, ele não fala do papelzinho dele do mentor para abafar, lógico, né? O autor do livro adota aquela máxima do Rubens de Cooper, o que é bom, o que é ruim, bom a gente mostra, o que é ruim a gente coloca debaixo do tapete. Então, quem enterrou o CPI foi o PSDB, não foi... tá, isso vai. Mas enfim, né? Aí tá aqui, ó, não deu em nada naquela altura.
Aí olha ele mostrando. Mas a memória da CPI existe. Inclusive a relação de todos os implicados entre 96 e 2002. E aí, inclusive, ele mostra que uma coisa que eles, né, naquela missão kamikaze que eles deram pro Piguinho Vermelho, fala: o Banestado foi investigado sim, as pessoas foram punidas porque pegaram os doleiros. O delegado José Castilho Neto falou, e o Pepe Escobar colocou no artigo dele, nós sempre enfatizamos aqui, que aquela operação chamada Farol da Colina era parte do abafa. Era pegar os atravessadores para dar tempo, pegar a mídia, mobilizar e dar tempo do pessoal sumir com dinheiro nos paraísos fiscais, os titulares, o grosso, né? E sumiu, né? Até aqui o falou demônio, mas que até hoje está registrado, porque transferência internacional guarda rastro, né? Então, pegando lá, abrindo os documentos, como não há prescrição em crime permanente, lavagem de dinheiro é crime permanente, e o follow the money é possibilitado com esses documentos, porque ia só ir atrás das transações e pegar o follow the money, mesmo eles tendo sumido com dinheiro, até para não deixar congelar aquela altura, se fosse o caso, a gente ainda pega quem são as pessoas. E aí, veja você, diferentemente do que o Piguinho Vermelho foi instruído a dizer, que todo mundo foi punido, que a Farol da Colina foi o ápice da persecução penal do Banestado, mas ele disse, no livro, era de outra opinião. Ele fala que isso aí era um diversionismo mesmo, olha só. Então, no livro, ele fala o seguinte, ó, lembrando até da ligação da CC5 com os 40 doleiros presos na Operação Farol da Colina. Outra empreitada da PF que só levou à prisão os peixes pequenos e nunca os peixes grandes. Está super diferente do discurso oficial do Piguinho Vermelho. Verba volante scripta manente, Piero Leiner. Está no cofre do Senado. O Senado da República. Vou pegar o tweet aqui do Dr. Hélio. Tem cópia disso no cofre do PT, na sede do Banco Central da China ou da Rússia? Porque no cofre do Senado está morto, né? Você não chega evidentemente, lá, né? Evidentemente. Evidentemente. O pessoal some com o processo da Receita da Globo e tal, gente. Por favor, né? Enfim. Esse tempo todo que os caras tiveram, eles não conseguiram fazer nada. Né? É isso mesmo? É aquela peça de propaganda da Dilma que fizeram esses dias e soltaram na internet? Ela dizendo o seguinte, né? Então, assim, é o spin. Olha aí, vocês precisam já aprender o que é o spin comunicacional. Vem uma coisa negativa, o limão você tenta fazer, na medida do possível, uma limonada. Então, você adapta a narrativa, que foi o exemplo clássico. Silvio Berlusconi vazou as bunga-bunga, as orgias lá, os vídeos, né, com chefes de governo, né, andando com um membro ereto, saindo da piscina com as jovens e tal, não sei o quê. Você falou, olha, não tem jeito. O que a gente pode fazer desse limão terrível de imagem? É tentar jogar com o cinismo e o machismo italiano. Vamos fazer o seguinte, olha, não, mas o Berlusconi é o cara. Porra, ele tem 80 anos, é bilionário, é o chefe do governo e ainda come as menininhas. Então o pessoal vai se identificar. E, de fato, a popularidade do cara aumentou. Então esse é o spin, né? Então você tem em inglês a expressão spin doctor, é a pessoa especializada nisso, em gerir crise de imagem. Aí, nesse caso a que você se refere, qual é o caso? Olha como eu tô. Mas lembra o vídeo do Dória, né? Eleição. Exatamente, foi o efeito também. Tem muita semelhança entre o cinismo italiano e o cinismo brasileiro, nesse caso aí, do macho e tal, e blá blá blá. Então a gente acha que vai ser ruim, na verdade é bom. Assim como os esquerdo-idiotas acharam que a carta do Temer era um tiro no pé, quem vazou era inimigo dele. Não foi o próprio que vazou. Foi o próprio que mandou pro Moreno, acho que foi o Moreno que botou. Inclusive, Piero, não era mistério, logo depois o Moreno, que já faleceu, né, Jorge Basto Moreno, ele foi, e quando a Dilma fez, no Palácio do Planalto, um encontro dos juristas, os grandes juristas rechaçam o golpe, inclusive participou o Juarez Tavares, meu professor de Direito Penal, que muito me envaidece sempre assistindo o programa, e que eu sempre convido, e até aqui não vem o Juarez Tavares, estava lá o Juarez Tavares, realmente uma pessoa assim, né, destacada. E aí o Michel Temer procurou o Jorge Bastos Moreira, mostrando que o canal existia, mesmo canal porque passou a carta, e falou, ali não tinha jurista nenhum não, eu que sou constitucionalista não tinha jurista não, ali no máximo eram professores de direito e tal. Então assim, foi ele, cara, se fosse tiro no pé uma raposa velha, não tinha entregado pro Jorge Bastos Moreira, mas o pessoal idiota achou, agora acabou e tal. Mas por que eu tava falando do dossiê, Piero? Eu tô muito ruim de cabeça, gente. Nem sei, falei da coisa do spin, por que eu ia explicar que era spin, você lembra? Aí eu falei do... Por causa da história da Dilma ter falado que... exatamente. Então o que aconteceu? Muito obrigado. Foi avisada de tudo, mas ela é digna. Muito obrigado. O que aconteceu? Né? Graças ao esforço dessa central de contra-efetuação da guerra híbrida, universalizou-se o questionamento sobre se por que Dilma Rousseff recebeu o aviso de Putin e Erdogan diversas vezes, pessoalmente, de que os Estados Unidos estavam armando um golpe no Brasil, ainda em 2012, um ano antes da primavera.
Por que ela não fez nada? Mais do que isso, por que ela comprou e vendeu o discurso da Rede Globo de que 2013 era pelo combate à corrupção e com isso conseguiu tratorar no Congresso a lei de organizações criminosas que traz a delação premiada? 6 meses depois, que era um requisito, estava Sérgio Moro na rua com a Lava Jato e as delações premiadas, né? Por que a Dilma Rousseff não fez nada? Aí soltaram um spin nessa tentativa, mas eu achei muito ruinzinha. É o seguinte, a Dilma foi avisada sim, então agora pode falar que ela foi avisada, né? Na live do 247 com Pepe Escobar, quando havia o questionamento, a internet dela caía, né? 2 vezes. Quando surgiu o tema, caía. Mas agora, que não tem mais jeito, a pauta foi imposta pela Central de Contrafitosa da Gaebra, tem que dar o spin, tem que pegar e multiplicar por -1. Então, avisou sim. Piero! Dilma Rousseff vai quarta-feira no Brasil 171. Quarta-feira agora, anota. Quarta-feira no Brasil 171, bom dia 171. Atenção, expressionalta. Inunde o chat perguntando da questão do aviso do Putin e do Erdogan. E vamos ver se ela agora vai assumir a criança, né? E falar, e vai repetir esse discurso ridículo da tentativa de spin, falando o seguinte: olha, realmente Dilma foi avisada pelo Putin, mas ela falou para isso: Putin, você não entende, Eu li lá no livro do professor de Harvard que a Rússia é uma democracia iliberal. Aqui no Brasil, nós somos uma democracia avançada, as pessoas são cientes do seu direito, nunca aceitariam que eu tomasse uma medida, né, de segurança nacional para evitar a escalada do golpe. Mais do que isso, eu sou a mulher honesta, a coração valente. Eu nunca faria coisas indignas, como comprar o Congresso Nacional, comprar votos dos deputados para impedir que eles votassem. Então, eu, como sou mulher valente, mulher guerreira e tal, eu vou aceitar quieta aqui a questão, inclusive, aí faltou, né, para essa narrativa de que ela é mulher valente, guerreira digna. Inclusive, entre parênteses, eu vou exonerar todo o meu gabinete na primeira votação, enquanto eu estiver como presidente afastada e o Temer estiver interino, eu vou forçar a exoneração coletiva, que é para não haver questionamento jurídico sobre as indicações do Michel Temer. Então, não casa. Então, atenção, vamos questionar Dilma Rousseff na quarta-feira. Você está convocado Expresso Web 3.0. Sobre o aviso do Putin, se realmente ela fez essa réplica para o Putin, falando: a Rússia é iliberal, aqui no Brasil não tem isso não, somos avançados e eu sou a mulher guerreira, coração valente, eu me recuso a comprar voto como essa gentinha da velha política faz. Segundo, por que ela exonerou todo o gabinete antes de descer a rampa do Palácio do Planalto com cara de bunda, né? Eu queria que ela explicasse se ela é a mulher guerreira, coração valente, né? Como o Piero fala, entre sair na luta armada, ela que alegadamente saiu na luta armada, e o sim senhor descer a rampa com cara de bunda e exonerar todo o gabinete, tem muita coisa. Não casa a história da mulher valente guerreira, exoneração coletiva do gabinete, Piero Leiner. Detalhe, mais uma, né? Eu não sei em qual entrevista foi que eu li, muito tempo atrás. Talvez seja numa que ela deu para o Omar. O Walter Pomar. Que decepção essa aí, meu Deus do céu, mas enfim, quieto. Eu tenho certeza. Era uma entrevista que eu tinha achado muito boa. Mas, quando foi perguntada a respeito da história do grampo no Palácio do Planalto, alguma coisa assim, dizendo assim, mas, poxa vida, como uma falha de segurança, ela disse assim: eu já não podia contar mais com os militares. Claro, não podia mesmo, porque ela simplesmente eliminou o GSI, mas não podia por uma série de motivos. Agora, eu me pergunto o seguinte: não pode contar com um plano B? Não pode chamar uma equipe de serviço secreto cubano entre os médicos para fazer um rastreamento do que estava acontecendo? Já estava com a fama deita na cama, né, Piero? Não pode ligar para a embaixada de algum país amigo, entre aspas, dela, e dizer assim: putz, dá uma ajuda aí, porque eu já não posso contar com o nosso exército. Assim, não tem plano B? 13 anos no governo, você não consegue montar nenhum mecanismo de defesa? Não, plano B é o Haddad. Esse é o plano B. Então, é isso, Ramos. Se não conseguiu fazer isso em 13 anos, quer dizer, o que vai ser se assumir o governo alguma hora daqui para frente, um governo que já está a essas alturas inteiramente, um Estado inteiramente aparelhado, cujos órgãos de controle agora já estão com os devidos filtros estabelecidos, como o nosso amigo militar que está lá? Você acha que tem alguma chance de ser um governo que decida o país? Não.
ou vai fazer a política que está sendo Porque decidida? os generais estão pendurados no imperialismo e tal, então não vão defender o interesse nacional. Pode doer, Piero, pode descer lágrima, ai meu Deus, a Embraer e tal, mas ao fim e ao cabo, o dossiê é operado, eles entregam o contratado. E aí, olha só, naquela chave do verba volante criptamanente, eu queria aqui fazer o seguro de vida do Dr. Hélio. Ele... Gente, o que é essa desgraça dessa campainha? Toda vez que eu falo alguma coisa controversa, toca essa campainha. O que é um algoritmo, é uma inteligência artificial agora. Mas enfim, tá aqui o tweet do Dr. Hélio, então ele já colocou na roda. Não deve ficar doente como seu amigo, Zé Mentor, um era ali de Americano, outro de Campinas, então era amigo dele, trabalharam junto e tal, na CPI do Banestado. Então o Dr. Hélio já fez o seu head, já fez o seguro de vida, botando na rede, diferentemente do Zé Mentor, que coincidentemente, né, veio a falecer quando a gente botou ele na berlinda. Mas aqui o Dr. Hélio botou, ó, fomos em Washington, em Nova York, trouxemos as caixas com 85 mil documentos para evasão de 150 bilhões de dólares. Isso era dezembro de 2004. A CPI do Banestado apresenta 2 relatórios conflitantes. Um do PSDB, um do PT. Não tinha diferença no mérito não, Piero. Ele falou, ó, todos os 2 poupam autoridades, empresariado, e injeciam só doleiros. Assim segredos no cofre do Senado. Do Banestado a Lava Jato. E também começou no PT a falar, Banestado não tem nada a ver com a Lava Jato e tal, não tem nada a ver, né? Primeiro que eram as mesmas pessoas, juiz, procurador, toda a cadeia de recursos, e mais importante do que isso, o elo, como eu apontei no artigo publicado em janeiro de 2018, é Dario Messer. Dario Messer é o elo, Banestado, Lava Jato, imperialismo e tudo o cacete, como no texto que eu botei ontem com fotos, prints, como costumo fazer. Então, mais uma vez aqui o Dr. Hélio reforçando, aí você fala, pô, mas isso é pouco para assegurar a saúde de Dr. Hélio. Não, já quero falar aqui que na qualidade de cacique jurando do século XXI, eu fiz uma conversa com o Dr. Hélio, assim que a gente viu isso daí, que eu vi esse tweet, me chamaram a atenção para ele, gravada com autorização do próprio, de mais de 1 hora, em que ele relata coisas que não convém de ser ditas. Então, se o Dr. Hélio, porventura, ficar doente e tal, já é de idade, né, tá gozando de ótima saúde, mas se porventura ele também cair vítima do coronavírus, né, o áudio tá prontinho aqui no ICBM do Juru, naquele lá. Bom, eu acho que isso acho que completa um pouco, vamos dizer assim, a estrutura de como as coisas estão montadas, né? Então, é o seguinte, como fazer daqui para frente agora, então, se a gente não tem exatamente com quem contar para desmobilizar esse plano, já que as janelas de oportunidade foram perdidas? Eu acho que ainda dá. Você concorda com a minha avaliação? Né? Porque até é importante perguntar para uma terceira pessoa, já que vão falar, mas você tem um viés de que o bebê é seu. Você concorda, você acha que a última chance, assim, tem um imponderável não pode entrar na equação. Assim, a única chance discernível de mexer no tabuleiro é lista VIP do Banestado e Odebrecht Papers da integralidade, que dependem do ex-presidente Lula. Eu não sei se é a única, ou se tem outra que vai aparecer, de repente, daqui 1 ano, você está entendendo? Daqui 6 meses, mas essa é a que tem agora. Isso. É o que tem na mão para fazer. Mais que isso, Piero, mais que isso. Que já tinha na mão em 2017, 2018, antes do Lula ser preso, antes dele ser condenado. O que a Cristina Kirchner fez, meus deuses do céu? Quando ela viu e falou, olha, tá tudo armado para eu ser presa, direitos políticos cassados, eles reelegerem o Macri. Ela não esperou o resultado, ela não esperou Inês ser morta para ir atrás. Ela já deu o contragolpe de inteligência. Então, Piero, aí você fala assim, pô, mas o Lula não sabe. Ah, sabia. Eu falei com o pessoal da defesa e tal, em novembro, dezembro de 2017, dos documentos aqui, quando a fonte do TI do Odebrecht me procurou e falou, tá tudo falsificado, tá faltando isso, apagaram esse, colocaram esse e tal, não sei o que, blá blá blá. Eu fiz a checagem, fui ver tudo, levantei a ficha do sujeito, contratação, então eu falei, é fidedigno e tal. Demorei, e essa checagem demorou, Piero. O pessoal ficava revoltado que a gente conseguiu essa informação em novembro de 2017. Eu só fui publicar o áudio depois da checagem responsável em janeiro de 2018. A gente levou 2 meses checando e tal, e não sei o quê. Mas enquanto eu fazia a checagem, eu já falei, ô Zanin, olha só, esse negócio aí da mudança dos servidores, da Oracle para SAP, é para apagar o registro definitivo. Olha, isso aqui apagaram a Braskem. Olha, apagaram o Aécio Serra. Olha, botaram não sei o quê. Olha, não sei o que tal. E se você pedir o documento aqui, você consegue e mostra lá que o Lula não tinha saído condenação do triplex. Ou já tinha. De repente, tinha acabado de sair o triplex, não tinha saído a confirmação do TRF4, então não podia prender o Lula ainda, não podia caçar direito político. O que teria acontecido? Eu posso garantir que o resultado seria adverso, que o Lula conseguiria o sucesso que a Cristina Kirchner conseguiu? Eu não posso fazer. Agora, que seria a probabilidade muito maior, isso é inconteste. Então, a gente já está, Piero, nos 32 da prorrogação.
né? E eu sinceramente, discernível, eu só vejo esses dois lances. A lista integral dos Odebrecht Papers e a lista VIP do Banestado Wix. Vamos falar a verdade, hein? O que a Cristina Kirchner fez é só levantar um negócio para continuar no jogo. Isso. Ela hoje não se estabeleceu, a Argentina não é hoje um lugar de contragolpe do imperialismo mundial. Então, é só assim, calma lá, nós temos arma, vamos continuar no jogo, fica aí inserido na Guerra Fria. É isso. É chamar para a mesa de negociação, porque não tem nem negociação, mano. Piero, olha só que interessante. Naquela altura, em que a gente sabia que tinha a lista do Odebrecht que era assim, a nossa orientação era que fosse usado como arma nuclear para não ser detonada. A gente falava, se arma para não ser preso, para poder disputar, né? Enfim, chamar para conversar. Agora não, agora já foi. Agora tem que detonar, não tem jeito. O campo já está todo dominado, Piero. E infelizmente chegamos nesse ponto. Porque, de fato, a gente poderia, um nível que os cientistas políticos chamam de pesos e contrapesos, ou sei lá eu como é que eles chamam esse diabo de coisa, mas nesse jogo sujo, desgraçado, entendeu? Que mas é assim, a realpolitik. Se ela visse como isso não é para mim, não é para você, mas é para quem está enfiado nisso. Se você se enfia no Estado, aprenda a fazer o jogo. Isso. Então, que tivesse sido usado, porque eu vou dizer, é sufocante estar no Brasil hoje. Nossa. É sufocante. Assim, o que a gente, que não tem nada com essa história toda, acaba sendo envolvido nesse mar de lama todo desgraçado, enfim, é uma situação absolutamente aflitiva, problemática, nem sei o que dizer. Meu Deus do céu. Me dá uma depressão profunda ver o que acabou acontecendo por pura e simples falta de uma oposição organizada e que não está a fim de ouvir. Olha, eu não tive a oportunidade de ver a entrevista do ex-presidente Lula ontem ao Panunzio, outro recém-convertido, como o Leonardo Atush, né? Mas é o seguinte, eu fiz a pergunta à nossa rede, né? Eu recorro à nossa rede. Eu vou falar o seguinte, não foi apenas por falta de tempo, por estar doente, não. Eu realmente tenho evitado ver essas entrevistas chapa branca do Lula, porque eu fico triste. Piero, eu juro pra você, eu tenho muita estima pessoal por ele. Eu não gosto de ver ele nessa posição, entendeu? Então me dói o coração ver. E eu prefiro não ver. Por isso que eu peço o relato pra você, né? Eu fico muito, muito constrangido com esse tipo de coisa. Com um discurso autorizado, né? Ver tanta diferença, como muitos anotaram, entre o Lula da cadeia, da entrevista ao Pepe Escobar na cadeia, a retórica, né? A mensagem, o recado, e o Lula atual que está solto e não livre, né? Me dói, pessoalmente, ver isso. Assim como eu não faço juízo moral sobre a DC, eu não faço juízo moral sobre a tentativa, mas tem que ficar tirando as consequências políticas. Então, eu não vi, e o pessoal falou que ele falou Quer dizer, falou, ele não pautou, não. Jamil Chad também ia ficar... Nossa, Jamil Chad, né? Se você não perguntasse, aí ia ficar foda, né, meu amigo? Mas, enfim, Jamil Chad, que deu o furo do pedido dos advogados, finalmente, depois de 2 anos e 7 meses na Suíça da lista do Odebrecht, perguntou, presidente, os documentos da Suíça. Aí que o Lula teria respondido, segundo o relato, que é importante porque tem diferença nos documentos e a Odebrecht ficou 1 ano com os documentos. Bom, a pergunta relevante de follow-up que eu faria, certamente, é o seguinte. A presidente, ele disse que ele falou, o primeiro pedido foi recusado, mas os advogados recorreram. Né? Ele falou o seguinte, presidente, e vem cá, em conseguindo isso, o senhor vai fazer o quê com isso? Eu faria essa pergunta. Né? Não ocorreu ao Jamil Chad, aos seus companheiros de entrevista, o Florestan Fernandes Júnior, né, do O País, né? Não ocorreu. Mas, enfim, eu faria essa pergunta, certamente. Né? E, inclusive, queria dizer o seguinte, Pedro, as pessoas falam, olha a tentativa, Pedro, assim, vocês estão com inveja, porque o Lula dá entrevista para o Piguinho Vermelho e não dá para vocês. Eu tenho contato de quem faz a agenda do Lula. Eu nunca pedi entrevista, sabe por quê? Então, bom, primeiro que eu acho que não vai, mas é o seguinte, porque eu não quero submeter ele ao constrangimento de ter que dizer que não, entendeu? Não é nem assim, eu não quero submeter esse constrangimento. Então, eu vou falar aqui publicamente, a hora que o Lula quiser vir falar, aqui os seus advogados já vieram, o líder do PT no Senado já veio, a hora que ele quiser, mas sabe por que eu faço isso? Porque é óbvio que as perguntas que eu vou fazer serão essas. Eu não perguntei agora pro Gabriel Cassiano, vem cá, você já cobrou do Ciro Gomes? Aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Em nome do Brasil. Então, assim, é óbvio que eu vou fazer as perguntas difíceis, Pedro. Não vai ser chapa branca, não vai ser autorizador retrô. Eu vou falar de lista VIP, vou falar do Banestado, vou falar de Odebrecht Papers, vou falar, mas por que demorou tanto, presidente? E tal, não sei o quê. Então, assim, eu vou botar o dedo na ferida. Eu vou perguntar o seguinte, Pedro, eu juro pra você que eu vou perguntar. Vem cá, ex-presidente Lula, me explica uma coisa. Como que, no dia que o senhor foi preso, em 7 de abril
de 2018, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, antes do senhor se entregar, houve uma reunião em que estava presente o senhor, a Dilma Rousseff, a Gleisi Hoffmann, seus advogados e outras pessoas, e o José Eduardo Cardoso, que foi para lá sem ser convidado, confessou que articulou a sua prisão em 4 de março de 2016, o dia da condução coercitiva, que era a prisão, e aí como houve uma reação espontânea, o Marco Aurélio Mello fez uma intervenção lá junto à FAB, acabou sua condução coercitiva, mas para ver como era, o Bolsonaro amanheceu em Curitiba soltando fogos, sinergia, né? Então era para ir para Curitiba, não era para tomar depoimento no aeroporto, e era para ficar já lá onde veio a ficar 2 anos depois. Mas enfim, vem cá, presidente, então em 7 de abril de 2018, o dia que o senhor se entregou, teve essa reunião com essas pessoas importantes, todas testemunhas oculares, e o José Eduardo Cardoso confessou que ele foi a Curitiba, né, lá em dezembro de 2015, articular a sua condução coercitiva, vamos deixar no barato, né, a sua condução coercitiva. Como que essa pessoa continua filiada ao PT? Mais do que o PT, como continua sendo um membro de destaque do PT que faz live no Piguinho Vermelho, às vezes dando linha ao partido? Como que ele fica viajando a tiracolo com a Dilma Rousseff toda vez que ela se desloca internacionalmente? Essa é se bobear a pergunta de abertura. Eu sei que ele não tem condições de responder isso, eu não quero submeter ele ao constrangimento. E atenção, naquele dia que eu dei o ultimato, que resultou nesse pedido dos documentos aqui finalmente, depois de 2 anos e 7 meses, eu desafiei publicamente, eu sei os nomes aqui, de algumas pessoas que estavam, eu desafiei a me desmentir. Porque eu falei, se desmentir, eu solto os áudios. Ninguém desmentiu. Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, o Lula, advogados, o próprio Cardoso, ninguém desmentiu. Porque eles sabem que tem café no bule, que eu não blefo. Entendeu? Então, assim, aconteceu. E eu ia perguntar pro Lula, me explica o senhor que manda e desmanda, faz chover e faz fazer sol no PT. Como que o Cardoso, esse traidor, ainda é filiado, ainda é membro de destaque, faz viagem internacional com Dilma Rousseff e dá linha do PT no Piguinho Vermelho? Entendeu por que eu não convido o Lula? Mas enfim, se ele quiser, se ele se sentir em condições, que venha. Os meios de me achar tem, não tem? O advogado não veio, o líder do PT no Senado não veio, outras pessoas que têm interlocução não têm interlocução comigo. Se ele quiser vir, vem. Mas assim como eu não consigo sequer ver ele no roteiro autorizado do Piguinho Vermelho, imagina o meu constrangimento de ter que fazer esse tipo de pergunta, Quirolai. Olha, Ramos, eu vou ter que fechar aqui agora a minha participação, mas eu vou fechar com uma história que eu ouvi de um senador amigo, que agora não é senador mais, mas teve mandato até 2018. Uma pessoa super do bem, ele me contou a seguinte história. Na época que estavam rolando o processo de impeachment no Congresso, ele e outros senadores de esquerda começaram a se agitar para tentar barrar o processo, porque sabiam muito bem o que vinha a partir disso daí. Ô Piero, o que você está falando é a história dos votos do Maranhão? Não, tá. Não tem nada a ver com votos do Maranhão. Tá. Mas ele... Não, porque eu ia falar o seguinte, se for do voto do Maranhão, você pode dar a fonte, porque isso é público, o senador Roberto Requião falou eles conseguiram, Lindbergh e Gleisi conseguiram cabular os votos mínimos, era o quê? 21, 22 para barrar, e tinha os votos do Edson Lobão, do Sarney, do outro senador do Maranhão, e dos lá do Amapá, que eram do Sarney. E aí com isso barrava. E aí, providencialmente, eles foram numa reunião no Palácio do Planalto, e a Dilma distratou, né, assim, no máximo que podia, Sarney e Edson Lobão, e os votos viraram, obviamente. Então, veja bem que essa é uma história que duplica essa que você falou. É muito parecido. Isso aí tá o Requião falou isso em ontem, em vários lugares, enfim, isso aí tá público. Mas é de outra pessoa, certo. De outro senador. Tá? Eles conseguiram, é um senador que foi da militância de esquerda, exilado. Daqui a pouco você está entregando a fonte, Pio. Peraí. Não seja tão específico. Não. Enfim, foi da militância de esquerda, foi exilada, uma pessoa super do bem. E a Dilma sequer sabia o nome dele até esse processo de impeachment rolar. Veja quantos anos já tinha passado, o cara já teve outros cargos. Aí, para não entregar o jogo, eu não vou falar quais eles, não foi só senador, não. Certo. Aí a gente lembra da carta do Michel Temer, que ele falava, a senhora arrogante, não recebe ninguém, distrata as pessoas. Ai, meu Deus, que tiro no pé, ele tá mostrando recalque e tal. A quem que o Michel Temer estava dirigindo? O colégio eleitoral que colocou ele na presidência. Ele, junto com outros 4 senadores, conseguiram articular 14 votos de senador para barrar o impeachment no Senado. Isso não tinha passado na Câmara ainda, tá?
Eles sabiam muito bem que a Câmara era caso perdido, e eles Ah, a Dilma não precisavam sabia, né? A pessoa falou que estava garantido. Calma, mas ouve essa história. É. Eles precisavam de 11 votos e eles conseguiram 14, tá? E foram no Planalto entregar a lista com os votos e os cargos que ela precisava dar. Ele contou o seguinte, que tinha um grupo, ele definiu assim, de gente que cercava a Dilma e não deixava ela sozinha falar com ninguém, e que o Ricardo Bersolini pegou a lista da mão dele, Que era o responsável pela articulação no Congresso naquela altura. botou a lista no bolso e falou, a gente vai acertar isso aqui na Câmara, não nos interessa o Senado. E todo mundo tinha a avaliação de que na Câmara ia ser impossível, mas de que no Senado eles já tinham os votos contados com 14 carguinhos de merda. Aí, olha só, qual era o ponto? É que os caras não estavam nem um pouco interessados se a Dilma ia vencer ou ia ter que sair do jeito que ela saiu do Palácio do Planalto. Eles estavam interessados em eles negociarem coisas pessoais para se autocapitalizarem no Congresso. Todo sentido. Olha, pessoas que não deixavam a Dilma sozinha naquela altura, se é que ela precisava não ficar sozinha para fazer o que fez, José Eduardo Cardoso, Aloysio Mercadante, Ricardo Berzoini, como você falou aí. Então, a história é essa, assim, eu acho assim... Aí, quando ia entrar uma pessoa diferente nessa equação, no Palácio do Planalto, dando expediente, na sala ao lado, no quarto andar do Palácio do Planalto, com o Ministério da Casa Civil, o Lula, que a Dilma e o Cardoso resistiram o quanto podiam, e só quando a pressão do PT se tornou insuportável, que porra é essa? Você deixar ele aqui, se fudendo e tal, você vai dar foro para ele colocando. Aí, providencialmente, como eu já falei da minha experiência internacional, né, em organização internacional, conhecendo pessoas que negociaram tratado, é o seguinte, quer matar uma minuta de negociação de tratado? Vaza o texto. Né? Já expliquei aqui por quê. Quer matar uma negociação do Lula para a Casa Civil? Vaza o áudio dizendo que você vai mandar o termo com Bessias, né, então não sei o quê, e acontece o que aconteceu com populares cercando o Palácio do Planalto. Né? Então, enfim, né? Vendo o que eu sei do cenário internacional, eu repliquei imediatamente, eu identifiquei qual era o movimento. Aí quando você pega o áudio, que começa a gravar antes, quando você pega, atenção, lá na postagem do Duplo Expresso, tá em toda a postagem, inclusive o programa de hoje, quando você pega o Insider, que é a sujeita lá, repórter da época, que fez a apuração, só revelou quando não adiantava mais, ela disse que fez a apuração, mas naquela altura ali não disse. Mas falou, a estranheza dela que acompanhou os bastidores. E o seguinte, por que a Dilma fez essa ligação para falar para o Lula, para não usar, não mostrar o termo, imprimir um tom suspeito, como se estivesse fazendo coisa errada, e o Bessias ia levar para ele? Por que ela fez isso? Né? E foi gravado e vazado e deu no que deu? Por que ela fez isso se ela já sabia que o Lula sabia que ele ia ser indicado, que o Bessias ia levar o termo e encontrar ele na sede nacional do PT, em Brasília? Ela tinha certeza disso porque ela tinha falado com o Rui Falcão, ex-presidente do PT, quando o Lula estava ao lado dele no carro, quando saiu do Palácio Planalto. Acertou pessoalmente, Lula, você entra aqui e tal. Olha que coisa. Aí ia perguntar isso também, presidente, o senhor tem alguma explicação alternativa para isso? Enfim, a reunião dela com ele, com testemunhas, Lula, é o seguinte, você vem na Casa Civil, está negociado, aí faltou a operacionalização, que era esse detalhe, o Bessias vai levar o termo, o senhor não assina e tal, e não sei o quê. Aí ele sai presencialmente, aí está no carro, saindo para ir para a sede nacional do PT em Brasília, toca o telefone do Rui Falcão, né? Aí o Rui Falcão atende, a Dilma fala, olha, o Bessias vai levar, não assina e tal, não sei o quê, aquela história, né? Enfim, por quê? Por que não assinar? Enfim, por que imprimir um tom suspeito aquele acerto legítimo? Aí a sujeita falou, bom... Não, é todo um absurdo, um expediente desse para falar que está levando... É como se eu estivesse ligando para minha mãe para avisar que a tia Júlia está indo levar uma torta de morango para ela lá. Se a torta fosse envenenada, talvez você fizesse isso. Acho que presidente da República liga para uma pessoa para dizer que tem um fulano indo levar um papel ali. Isso não existe. Aí veja você, tá aí na descrição do programa de hoje, ó, aqui, ó, pá, aqui embaixo, ó, a jornalista é a senhora Carol Pires, coluna da revista Época, e ela coloca aqui isso que ela só botou muito, quando ela botou não adiantava mais, ela fala que fez apuração na época, e os editores, Grupo Globo, obviamente, não acharam interessante. Mas ela fala isso, olha, ninguém nunca entendeu depois, né, olhando retroativamente, por que a Dilma fez essa ligação que desgraçadamente foi
Porque, o Piero, um áudio da Dilma falando com o Rui Falcão não ia ter o A poder de gente, bomba semiótica que teve o áudio com o Lula, entendeu? Então a precisava gente, da a segunda gente, ligação. a gente pode dizer que esse foi um evento que mudou a história das coisas. Mudou a história do Brasil, foi o que fez a condição sociopolítica para a votação da Câmara, né? Para aquele dia lá. Aí ela bota aqui, ó, a sujeita Carol Pires. E para a tomada das manifestações, a rua, Isso, criar um clima de isso. comoção. Gerar as imagens, né? Que é muito importante. Foi a maior operação psicológica jamais montada na história de todos, com um fato tão imbecil como esse. Tá indo levar a torta de morango aí para Como eu falei, a não ser que a torta esteja envenenada, né? E aí, para deixar rastro. Aí tá aqui, ó. A sujeita botou o seguinte, ó. Os áudios do telefonema de Lula, ela botou isso só no ano passado, quando saiu o Vaza Jato. Aí ela achou conveniente revelar. Os áudios do telefonema de Lula, grampeados por Moro, divulgados hoje pela Folha, aí na esteira do Limited Hangout Vaza Jato, em parceria com o Intercept, batem com um texto sobre a indecisão de Lula para acertar o cargo de ministro, que eu apurei e não publiquei. Aí ela não explicou por quê. Na época, resgatei um trecho. Aí tá aspas do texto que ela escreveu e não pôde ser publicado. Por favor, você precisa me ajudar. Ali, ela, Dilma Rousseff, assumia o que ele queria acreditar, que era ela quem precisava dele, não o contrário. Apesar disso, tudo o que ele mais temia, Lula, aconteceu. Para boa parte da opinião pública, era ele quem fora socorrer com Dilma Rousseff. Atenção agora. Depois que Lula saiu do Palácio da Alvorada, com a decisão já acertada, reunião pessoal, como deve ser, de voltar para o governo, com quem? Com quem podia indicar, Dilma Rousseff. Aí a redundância, né, esquisita. Dilma telefonou para o presidente do PT, Rui Falcão, avisando da tia Júlia aí, avisando que o Jorge Messias, né, conhecido como Bessias, seu subchefe de assuntos jurídicos, levaria o termo de posse para que Lula, que não voltaria a Brasília até a semana seguinte, já ficasse na mão. Ele saiu de lá e foi para a sede nacional do PT em Brasília. Atenção. Falcão, ao lado de Lula, no carro, avisou. Ela ouvia a voz do Lula de fundo, assim, tipo, né, não havia por que ter dúvida de que o Lula tinha recebido o recado, né? Então, Falcão, ao lado de Lula, avisou que o Bessias estava a caminho. O assunto estava resolvido. Ela decidiu falar ela mesma com Lula para dizer-lhe a mesma coisa. Eram 13 horas e 32 minutos e o telefone de Lula estava grampeado pela PF, embora o próprio Moro tivesse dado ordem para suspendê-lo. Talvez tenha sido suspendido, Carol Pires. Talvez tenha sido um autogrampo no áudio do PABX que sai reforçado por aquela voz da secretária antes da ligação ser atendida. E aí começa o seguinte aqui, Carol Pires. Ó, o áudio começava com Moraes da Silva, segurança de Lula, atendendo uma chamada da secretária do gabinete presidencial. Dilma queria falar com Lula, de ser secretária, antes de transferir a ligação. Só um detalhe, tá, Carol? Aqui eu tenho que fazer a retificação, porque o áudio está disponível também nesse feed do Twitter que você encontra no programa de hoje. Uma correção, a ligação não começa com Moraes atendendo. Não. A ligação começa antes, a gravação começa antes da ligação ser completada e você ouve o barulho da sala do Palácio do Planalto, que segundo técnicos que eu consultei, mais de um indica que o grampo, seja do Sérgio Moro, seja do NSA, seja autogrampo, não era no celular, mas podia até haver esse grampo do celular, mas o grampo era no PABX do Palácio do Planalto. O celular, a ligação só começa quando você aperta o botão ali, entendeu? A sequência ali, você ouve a voz da secretária e tal, e aí o Lula atende. Então não existe isso. Rapaz. E eu ia perguntar isso pro Lula. Aqui eu ia perguntar. Então por isso que eu não faço o convite. Não faço o convite pelo ar. Você quer faço o convite? Tem os contatos, enfim. Não faço. Não vai adiantar, porque tudo isso só faz sentido com uma coisa. Se eles realmente acreditam que fizeram um acordo e esse acordo inclui a ideia, entendeu, para o mundo de que um PT renovado vai começar a partir de 2026, 2022, 2030 ou 2034. 22 não, né, Piero? O pessoal quer esperar o Guedes terminar o trabalho. Aí fala, os acordos têm que ser cumpridos, pacta sunt servanda. O Haddad já falou em 2018 na porta da Embraer. Olha, se eu for eleito e até lá não tiver sido entregue, aí eu não vou fazer não. Agora, se já tiver sido feito, contrato assinado, aí o PT respeita os contratos. Né? Não respeitamos com a Vale, não respeitamos na telefonia, a gente respeita, então, enfim. Então, acho que pronto. Eu acho o que é um pouco por aí.
E essa é a única razão, talvez, deles não quererem soltar as armas. Entendeu? Eles acreditam que estão num acordo. Bom, o Lula falou lá pro Jamil Chad ontem que ele quer pegar e tal. Ele falou na Al Jazeera, que foi onde o Henrique Cardoso estaria na lista. Eu sequer sabia disso, sinceramente. Não sabia disso, ele falou na Al Jazeera. Ah, ó, verba volante criptomanente? Bom, vamos pegar uma fonte suspeita. Mas, nossa, que grande problema o Fernando Henrique está na lista agora. Vai ser matar cachorro morto, é isso? Olha só, pois é. Desculpa, mas a essas alturas o Fernando Henrique É o de não menos. tá na... Eu quero pegar general e ministro de Corte Superior. É isso que eu quero pegar. Concordo com você. Eu acho que o Lula podia ter mencionado isso. O Lula podia ter mencionado na Al Jazeera, a mais ainda na entrevista 171 e ao Panunzio ontem, podia ter mencionado, pegado, não precisava falar dele não, ele pegava lá a matéria de 2017 da Folha de São Paulo, falando que o Fachin está sentado em cima dos nomes, dos cento e tantos nomes do judiciário, falou, olha, eu quero pegar para mostrar os nomes do judiciário, esse pessoal que está falando que eu sou corrupto, eu vou mostrar que eles são corruptos, né, eu não tinha atentado para isso, Pedro, de fato, falar do Fernando Henrique Cardoso... Imagina, ninguém tem nenhum e-mail que o Fachin mandou na época de campanha para entrar no STF, Ixi. Não tem nada guardado, um bilhetinho, coisa nenhuma, não fizeram nada disso. Então são os incompetentes. Ninguém sabe do homem da mala que ia junto nos jatinhos conversar com o senador nos seus estados, lá o homem da mala da JBS, né? Não ficou rastro nenhum. O PT, saindo do GDC, o PT desaprendeu a guardar dossiê, enfim, né? Coisa curiosa, realmente. Isso que você tá falando. Não tem plano de voo, nome, não tem nada. São todos ingênuos. Foi acidente chegar ao poder. São todos ingênuos, espertos. Gênios da raça é só você e eu. Eu não acho isso, atenção, mas agora eu sou egocêntrico, justamente por eu não achar isso que eu fico tão revoltado. E aí, Piero, olha só, como como é que é? Verba volante criptomanente, vamos pegar aqui um suspeitíssimo membro do Partido dos Trabalhadores, o Beto Almeida, né, o homem responsável pelo projeto da Telesur, né, dando conta. Eu juro pra você, eu não assisti nem a da Al Jazeera, que disseram que foi bom. Eu não consigo assistir a vista do Lula, que me dói o coração, enquanto ele estiver solto precariamente e não livre. Né? Então tá aqui o Beto Almeida, membro do PT desde a fundação, colocou em brilhante entrevista à TV Al Jazeera, além de atacar os Estados Unidos pela destruição do Iraque, da Síria e da Líbia, e na demolição da engenharia brasileira, Lula lança a novidade bombástica. Meu nome não está na lista do Odebrecht da Suíça, mas o de FHC está. E aí o Beto Almeida se empolgou, botou virada total, ponto de exclamação. Até que não, hein, Beto Almeida, mas vamos ver. Enfim, ele que está dando publicidade lá na TV comunitária do Rio de Janeiro de Brasília sobre a questão do Banestado Leaks. Então, mesmo como militante do PT, coloca o Brasil na frente. Piero, só uma última pergunta, tem que ir embora, que é o seguinte, quando um expressional, estou olhando o contraste entre a entrevista ao Al Jazeera, em que pareceu que voltou um pouquinho o Lula da cadeia, o Lula da entrevista ao Pepe Escobar, e a entrevista Chapa Branca, lamentável, no Brasil 171, e que deve ter sido muito parecida com a de ontem no Panunzio. O expressional falou, olha, por que o Lula é tão diferente dirigindo-se para fora, então na entrevista da cadeia para o Pepe Escobar, que ele encomendou, ele falou, traz o Pepe Escobar aqui, eu quero mandar recado para a Rússia, para a China, para os Estados Unidos e tal. Ele chamou, o Pepe Escobar estava louco, largou tudo para ir lá pegar. Por que o Lula, quando se dirige ao mundo, primeiro o Pepe Escobar, agora da Al Jazeera, é tão diferente do Lula para dentro do Brasil e para dentro do PT? E me falaram que, grosso modo, na entrevista ao Panunzio é aquela história. Porque nos 13 anos do governo do PT, o pobre entrou no orçamento, a filha da empregada chegou na universidade, virou doutora. É mentira o que ele está falando? Não, não é mentira, mas é tudo verdade. Mas isso não vence as mentiras que estão consolidadas aí. Então, chovendo molhado, não vai mudar o que está aí. Então, voltou o roteiro, nunca antes da história desse país, e não sei o que, e tal, então... Piero, e aí quando o expressão notou isso, que o Lula se dirigindo para fora é muito diferente do Lula para dentro do Brasil e para dentro do PT, que é 171, entrevista 171 é ir para a base do PT necessariamente. Você falou, muito bem notado. O que você quis dizer com isso, Piero Leiner? Não, eu acho que é isso mesmo, entendeu? É uma questão deles fazer a preservação de um jogo interno, você está entendendo? Que existe aqui e que concerne a coterie dele, né? A roda dele, ali, a entourage dele, né? Que aí a gente não sabe, eu pelo menos eu desconfio por tudo que você fala aqui, mas não sei exatamente qual é o detalhe do acerto, mas tem. E uma fala descompromissada para agentes que não têm... na verdade, a predisposição cognitiva de ouvir
a respeito do que acontece aqui dentro. Mas aí eu vi de recortes e tal, eu vi a manchete, né, que eu acho que foi inclusive não à toa massificada no Brasil 171, seguinte: Lula, 2 pontos, nós temos todas as condições de tirar o Bolsonaro em 2022. Até não. Então, beleza. Eu acho que seu silêncio disse tudo. Seu silêncio é tratado, Piero Line. Seu silêncio aí, a demora que ele... Seu silêncio é tratado. Piero Line, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Você é indispensável para a gente compreender o Brasil atual. Eu que agradeço, Rômulo. Bom, até a semana que vem, então, ou antes. Espero que não, porque isso significaria que aconteceu algo de muito errado, mais do que já está acontecendo. Semana que vem, inclusive, com a estreia do Pepe Escobar como comentarista regular, e ele que está vendo a gente. Olha que legal, bacana. Então não pôde, ele falou: olha, eu estou de férias ainda, me quebra esse galho. E tal. Não, imagina, relaxa aí, essa semana de dar conta. E ele falou que vem dar recados duros aqui na primeira participação dele como comentarista regular. Ele que é uma pessoa íntegra e quer preservar a sua condição de jornalista, por isso tem que se retirar do Brasil 171. Então, semana que vem vai ser tiro, porrada e bomba, Perolane. Você estará aqui porque você é indispensável, incontornável para a gente compreender o Brasil atual. Olha só, você acha que acabou? Acabou não. Tem uma coisa aí, eu vou falar da questão chave. Olha, aliás, aproveitar que você está na sala, né, e eu vou fazer então um argumento de autoridade. Sobre o que eu vou abordar agora, veja o que falou o nosso caríssimo Piero Line, o cara da guerra híbrida, olha só. Então, ó, pra você ficar, agora que a coisa vai pegar. Então, o Piero não estará presente por questão profissional, mas olha só, tá aqui, ó. Piero Leiner ontem compartilhou o assunto que eu vou tratar agora e falou assim: aqui está exposto pelo Rômulo Maia o centro de gravidade de tantas conexões. Essa postagem é algo para ser lido e relido. Aí falou: então ele está satisfeito? Não, ele foi além. Na minha postagem ele botou: esse texto é um tratado, nem o silêncio dele agora. Esse texto é um tratado dos mais importantes dos últimos tempos. E Pepe Mas Escobar... sabe por quê? Diga. Eu vou adicionar mais uma coisa a isso. Porque simplesmente é uma daquelas ocasiões que você conseguiu fazer a conexão entre os fatores domésticos, locais, brasileiros e o grande jogo internacional. Você fez o que o Lula não fez na entrevista dele, quando ele separa uma coisa para fora, a outra para dentro. É muito difícil você conseguir correlacionar essa engrenagem sem cair no simplismo de dizer que tudo que está acontecendo no Brasil é porque é uma conspiração da CIA. Não é, minha gente. Nem tudo que está acontecendo no Brasil é feito só aqui. Tem muito inside job. Tem muito inside job. Exato. O ponto é pegar exatamente a conexão, a engrenagem entre esses dois planos. É um negócio essencial para entender como o que é feito ali repercute aqui, como o que está feito aqui reverbera ou tem ressonância lá fora. Piero, então, olha essa só. eu acho que é a importância da coisa. A minha cabeça está muito ruim ainda, né? Por conta dessa inflamação no ouvido, mas aos poucos ela está recuperando. Então, o que acontece? Aquela história que os meus grandes insights têm quando eu estou fazendo coisas no piloto automático, tomando banho, lavando louça e tal. E o sinal de que está voltando é que, tomando banho, hoje eu liguei mais um pontinho, que é o seguinte. Eu falava aqui que o Duplo Expresso é sim a central de contra-efetuação da guerra híbrida e que não há produção, pelo menos não visível, pública, de inteligência semelhante no Brasil, que a gente faz trabalho de inteligência, que eu estou falando, né? Não estou falando de inteligência das pessoas, trabalho de inteligência. Aí você vê, então, essa rede de amadores faz essa coisa fulminante que foi essa vinculação que você falou. Preste atenção nisso aqui. Eu lembrei do quê? Daquele emissário do vovô que falou que eu é que tinha o condão de expor, eu que tinha o poder de reunir a inteligência e fazer a exposição do Sérgio Moro como ativo da CIA no Brasil. Né? Então, peraí, então essa rede de brasileiros apaixonados que não desistiram do Brasil, essa rede que realmente é a central de contra-efetuação da guerra híbrida, consegue fazer mais inteligência para expor o aparelho dos Estados Unidos do Brasil do que os 1.300 oficiais de inteligência do vovô Voyer? Não. Então, para não ficar o título por um dia, olha, tá aqui, ó. Um emissário do vovô Voyer, assim que eu publiquei os documentos do Banestado, falou: parabéns pelos documentos do Banestado. Preste atenção, o governo tenta interceptar o vínculo do Deep State com o seu ídolo na ação de estabilização do governo. Look carefully, take care. Eu falei: meu ídolo? Não entendi quem era o meu ídolo. Ele falou: pela paixão que demonstras. Não a recitava
ele falou, não acreditava que o Banestado fosse tão explosivo, né? E o PT dizendo que não era nada. Olha que doideira, Piero Leiner, que é a nossa vida. Aí eu falei, cara, sinceramente, não sei a quem se refere como meu ídolo. No Brasil, atualmente, não tem paixão por ninguém. Ele falou, o Moro, Rômulo. Aí ele falou assim, ó. Aí eu falei, olha, me desculpa, seria fácil se o vovô quisesse mesmo expor a ligação do... Olha retroativamente, Piero Leiner, com o que eu publiquei ontem. Se quisessem mesmo expor o laço do Sérgio Moro com o Deep State. A chave é Dario Messer, que está em casa no Rio de Janeiro. Esse até a Globo já colocou, 2 anos depois da gente, é verdade, que é monitorado pela inteligência dos Estados Unidos há 20 anos. Claro, ele é o banqueiro do tráfico, das Black Ops da CIA e do Mossad na Tríplice Fronteira. Ele sempre teve o dossiê Banestado. Usou para chantagear o Moro e passar batido em Curitiba, no Banestado e no Lava Jato. O Tacla Duran fala isso textualmente em depoimento na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em junho de 2018. Obviamente, o Messi repassou o dossiê aos gringos, suponho. Mas suponho não, é certeza, é certeza. Né? Amém. E Moro virou boneco deles. Aí levaram a competência da Lava Jato do Rio para Curitiba, usando o Youssef, né, como honey trap, cilada, doleiro de estimação de Sérgio Moro. Uma coisa ridícula. Tudo para destruírem Petrobras e as empreiteiras. Atenção agora, você expressionalta, sinto orgulho, mas chore com isso. Eu sendo irônico. É sério. Como que eu sozinho isso aqui, mas esse que eu vou colocar ontem foi totalmente da rede, hein? Eu só concatenei. Como que a rede do Duplo Expresso, estou corrigindo aqui, como que a rede de amadores, mas que não desistiram do Brasil, sozinhos, juntam mais inteligência que 1.200 é do Exército, que no total das outras forças chega a 1.300, 1.400. 1.300 fardados de Heleno no GSI. Desculpa, mas esse é o pessoal uma piada. Mas aí é alternativo, né? Ou é uma piada, ou não. Ou é bem sério a coisa. Piero Leiner, para concluir. Muito sério. E veja bem, hein? O Messer não é só essas conexões como você bem mostrou ontem, não. Quem tira do Brasil, quanto foi? 179 bilhões de dólares, né? Pelo que a gente sabe. É movimentação de evasão de papel passado, o doutor Castilho me falou que seria entre 70 e 90, então botei 80 bilhões em valores da época, que você tem que multiplicar por 1,7 para dar o valor atual devido à inflação do dólar. Então vamos dizer aí, 150. É o valor que o doutor Hélio deu, né? 150 bilhões de dólares. Veja bem, é isso. Assim, não deve haver uma outra escala de operação como essa, talvez só do tráfico de droga, que alimenta, com certeza, todos os mecanismos de operações undercover, de agências no mundo inteiro, porque isso fica em banco que financia essas coisas. Ou seja, pode usar. Não, de papel passado, eu botei do print da matéria do El Independiente do Paraguai, mostrando quem garantia, quem operava a ordem da CIA e do Mossad, falando, esconde Dario Messer, eram os traficantes locais do Paraguai e o PCC. Tá lá com o depoimento da namorada no Rio de Janeiro, falou, olha, quem fazia lá a garantia, tal, a logística e tal, era o pessoal do tráfico. Então, é certeza de papel passado aqui. Então, com tal nível de informação, se você pega uma casquinha disso, você já garante que o Brasil vai ser uma social-democracia pacificada por pelo menos mais uns 20 anos. Se você não for um entreguista... Se você for a Cristina Kirchner. Se você for a Cristina Kirchner. Exatamente. É isso que eu queria dizer. Se você tiver a disposição para dizer, agora vamos negociar, vamos botar na mesa e vamos fazer política de verdade, minha gente. Tá bom. Piero, eu vou abusar e vou pedir uma última coisa. O pessoal me acusa de ser egocêntrico, ególatra. Então me diz, por favor, para eu colocar o meu ego no lugar. Eu e você somos os gênios da raça, eu tenho inteligência maior que 1.300 oficiais do vovô de inteligência. Por que o Duplo Expresso, pessoas amadoras, conseguiram, olhando a internet, levantar o batom na cueca do imperialismo na Lava Jato, no Banestado, financiando o Likud, o lobby americano e o esquema da família Messer? Nós somos os gênios da raça, Piero Leiner? Eu certamente não sou. Agora você, eu tenho minhas dúvidas. Meu amigo, depois eu passo a fatura. É isso aí, ó. Em conclusão, o Pepe Escobar também leu o resumo ontem, né? Porque ele viu. Engraçado, né, Piero? Você vê como as coisas são, né? Ele botou aqui, ó. Divertindo muito com a história do Banner, do Bannon preso lá no iate do Quinta Coluna Chinês. Aí botou, agora é guerra total, né? Vamos ver o que o Pepe vai falar semana que vem de bastidor isso aí. E aí, sobre o texto, ele falou, o seu sumário é um espetáculo. Tem tudo. Tem tudo.
Aí, Pierre, É, eu mandei para ele uma mensagem, não vou mostrar aqui, mas que eu falei o seguinte: você veja, Pepe Escobar, falei isso para ele, você veja como seu faro de jornalista investigativo estava certo. Eu não sei se ele tinha recebido dica de. O pessoal fala que ele é da burocracia chinesa, não sei se ele tinha recebido dica de uma inteligência e tal, mas ele falou no ar lá no 71, quando o sujeito falou: isso não tem nada a ver, não tem nada a ver Dario Messer com imperialismo, não tem nada a ver Banestado com Lava Jato. Aí ele falou o seguinte: olha, o meu faro de jornalista investigativo diz que isso daí tem tudo a ver e que é muito maior e que esse é o fio. Ah, ele botou no texto, é o fio de Ariadne puxar e desmontar tudo. Não. Ao ponto dele, para preservar a sua integridade jornalística, se retirar desse veículo e vir aí, né, obrigado, muito obrigado, vir para cá. Mas aí você vê, né, que aí eu mandei para ele, falei, olha, não só o seu faro jornalístico estava certo, como você vê que você não está fazendo apenas pelo Brasil, como você falou no ar aqui, olha, a minha última contribuição que eu posso dar para a Brasil nessa geração é o País Natal. Não, isso aqui é relevante para a sua análise no Teatro Central, que Dario Messer é a chave de tudo, né? Então eu falei, o seu artigo de follow-up, a sequência, vai ser ainda mais explosiva. Caroline, muito obrigado. valeu, Rômulo. Então, boa semana. Bom fim de semana. Não até esqueci que era sexta. Mas, enfim, é isso. Bom fim de semana aí, pessoal. Valeu aí. Vamos nessa.